Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Mais um grande debate aqui na nossa casa, no Três Irmãos. Fala aí, meus irmãos, beleza? Bom, um grande debate com dois representantes. Pô, um jogador principal aqui da nossa casa, o Breno Altman, já até contei quem é, enfim. O outro é um representante internacional, falando sobre um assunto internacional, né? Falando sobre o que está acontecendo na Venezuela. Eu acho que é o assunto que as pessoas mais têm discutido no momento. E a gente traz pessoas com diálogos, com capacidades e visões divergentes, porém, cada um muito embasado no que defende. Sim, nossa audiência tá pedindo já há muito tempo, né? Breno Altman mais uma vez, principalmente para falar de Venezuela, né? Primeira vez aqui depois de tudo que aconteceu aí, né? O Breno vai poder falar, explicar muito o que tá acontecendo na Venezuela. E também, Gustavo Segré debateu aqui com o Crepe já uma vez, um debate de altíssimo nível, todo mundo elogiou. Cara, hoje ele comparece mais uma vez no Três Irmãos. Vários amigos já mandaram mensagem, pô, o Segré é muito bom, né? Manda abraço aí. Caraca. Já até passei uma galera aí que vai mandar abraço no final que aí. Legal. Porque geral tá satisfeito de ver ele aqui com a gente. Já vou pedir a galera para já compartilhar, dar like. Esse debate é fundamental para a gente entender o que acontece não só na Venezuela, mas talvez no mundo. E já aproveitar a oportunidade para dizer que você tá muito bem vestido, sua camisa é linda. Eu tô com o uniforme nosso aí, a gente vai pra China. Né, já tá uma roupa aí, cada um dos participantes, dos viajantes, recebeu uma camiseta dessa da China, tô muito feliz. Daqui 2 dias a gente já vai estar produzindo conteúdo lá na muralha da China, lá, viu, Robertinho Farinazzi? Vai ter alguns episódios acontecendo lá. Mas, Robertinho, a gente combinou aqui nos bastidores, né? Quem começa se apresentando, Gustavo Segré, 5 minutos para ele, depois 5 minutos pro Breno Altman. Serão 5 rodadas, né? Perguntas, respostas e réplicas. Depois a gente vai ler os superchats. Vai ter superchat. Né? Os melhores superchats, né? Com perguntas interessantes também, né? Boa. Não adianta mandar superchat xingando, coisa do tipo, que não vai rolar. Né? Mas manda pergunta interessante aí que a gente vai ler o superchat no final. Passou os superchats, a gente vai para as considerações finais e encerra o debate. Então, Boa. Conforme a gente combinou, vou agradecer a presença aí dos nossos debatedores mais uma vez na nossa casa. Obrigado, Breno Altman. Obrigado, Gustavo Segré. E se quiser já começar, Gustavo, se apresenta aí para a nossa audiência. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Eu coloquei o temporizador para não extrapolar, mas 5 minutos falando de mim é muita coisa, então vou direto ao ponto. Um prazer estar aqui com o Breno. A gente tem ideias diferentes, mas eu acho que esse tipo de debates permite que as pessoas possam observar posições diferentes sobre o mesmo assunto. E aí cada um tira a sua conclusão. Sempre um debate, eu priorizo o respeito pelo outro, a educação pela audiência, sobretudo. E falando de mim, sou argentino, nascido em Buenos Aires, estou com 62 anos quase, 43 anos aqui no Brasil. Estudei economia, administração, ciências contábeis, fiz pós-graduação em controladoria, em gestões humanas, educação, e estou fazendo mestrado nos Estados Unidos sobre administração também. Sou empresário de uma empresa que faz gestão de administração de empresas do capital estrangeiro, ou seja, empresas que de fora elas querem fazer negócios aqui com o Brasil. Fui comentarista, comecei como comentarista na Jovem Pan, hoje estou conduzindo o programa Faroeste Brasileira na revista Oeste, e gosto muito do que acontece na política. Bom, a minha ideologia é liberal, na economia, conservador na ideologia, e não gosto da ideia socialista, mas eu gosto de escutar porque aprendo mais com quem pensa diferente. Tenho 2 filhos, estou muito bem, emocionalmente amando uma pessoa fantástica que está nos assistindo, chama Tânia, e é isso. Tenho 5 livros escritos, fui professor de Relações Internacionais e de Administração na Universidade Paulista, e meu hobby é cantar. Tenho uma peça de teatro que vou convidar o Breno a assistir, chama Socorro, meu pai é argentino de direita, é uma comédia, não fala de ideologia, e estou fazendo uma palestra que gosto de levar para todos os lados, sem cobrar nenhum honorário,
que é para evitar que os jovens tenham dependência do Estado o dia de amanhã, que possam se valer por si mesmos, e aparece chama Ainda Dá Tempo. Eu acho que é só isso, com isso tá ótimo. Obrigado, Gustavo. Faça um bom debate. E Breno Altman. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos e todas que nos assistem, boa noite ao Rodrigão, boa noite ao Robertinho, boa noite ao Gustavo, a quem hoje conheço. Já fiquei contente porque nos bastidores o Gustavo reconheceu que o Pelé é superior ao Maradona, isso já foi suficiente para eu ganhar a minha noite. Como vocês sabem, eu sou jornalista exatamente nesse mês de janeiro eu completo 44 anos de atividade profissional e me especializei ao longo desse período principalmente em jornalismo internacional. Especialmente, eu cubro a Venezuela há 27 anos, desde 1999, que foi exatamente quando, em 2 de fevereiro, Hugo Chávez assumiu a presidência do país. Hugo Chávez tinha sido eleito em dezembro de 1998 e assumiu o governo em 1999. Tive a oportunidade, portanto, de cobrir frequentemente o cenário venezuelano, incluindo as várias tentativas de golpe de Estado organizadas pela direita venezuelana. O nosso Gustavo Segre pode ser liberal, mas a direita venezuelana é claramente fascista. Ela tentou vários golpes de Estado desde 2002. Sempre foi uma extrema-direita muito violenta, o que fez com que o conflito passasse a ser uma marca registrada da situação venezuelana desde 1999. Eu devo ter ido à Venezuela nesse período umas 50, 60 vezes. Tive a oportunidade de entrevistar atores relevantes dos dois lados da disputa. Tive especialmente a oportunidade de entrevistar algumas vezes o presidente Hugo Chávez, o presidente Nicolás Maduro, o atual presidente interina Delcy Rodrigues. Também pude entrevistar, já faz um bom período de tempo, a principal líder da extrema-direita venezuelana, Maria Corina Machado, essa que Donald Trump disse que não tem representatividade nem o respeito interno para ser uma alternativa de poder na Venezuela. E, evidentemente, estou acompanhando detalhadamente os acontecimentos venezuelanos depois do 3 de janeiro, quando os Estados Unidos realizaram um ataque ilegal, um ataque imperialista contra a Venezuela, rompendo com o direito internacional e sequestrando o presidente constitucional, Nicolás Maduro, numa ação que está escandalizando o mundo. Até mesmo aliados do presidente Donald Trump repudiam tamanha violência contra o direito internacional. Tenho acompanhado, portanto, esses 9 dias que lá se vão desde essa ação macabra no dia 3 de janeiro. Tenho acompanhado também uma curiosidade nesses 9 dias. Massas de venezuelanos chavistas vão às ruas pedir a libertação de Nicolás Maduro. Não há uma só manifestação, apesar da liberação de presos políticos, apesar do relaxamento da tensão interna, não houve uma só manifestação dentro da Venezuela em favor do sequestro de Nicolás Maduro, ou sequer celebrando o seu afastamento do poder. Vejam só que curiosidade. Normalmente, quando se derruba, pelo meio que for, um dirigente que é supostamente impopular ou até antipopular, você costuma ter festejos. A oposição costuma festejar a derrubada desse governante supostamente impopular ou antipopular. Nada disso aconteceu na Venezuela. Maria Corina Machado não tem hoje força, por exemplo, para mobilizar um carrinho de pipoca, como bem sabe Donald Trump. Essa é uma das curiosidades da atual situação venezuelana, da difícil situação venezuelana depois do 3 de janeiro, sobre o qual, evidentemente, teremos aqui oportunidades de tratar. Né? Fico feliz em estar aqui em mais um debate no Três Irmãos. Eu fico muito feliz quando o debate é com um argentino. O argentino quando a gente disputa com o argentino, tudo é mais divertido, a gente fica sempre mais animado, e
com todo o respeito, tenho certeza que haverá um debate que será rico para a audiência. Eu já percebi que o Gustavo Segré é uma pessoa educada, uma pessoa respeitosa, e assim será travado o debate dessa noite. Obrigado, Breno. Bom debate aí. Gustavo, antes de você fazer a sua primeira pergunta, a gente já está com mais de 1.000 pessoas ao vivo acompanhando o debate, então vou pedir para dar o like aí, compartilhe o vídeo, que hoje a conversa vai ser muito boa. Gustavo, pode começar a sua primeira pergunta. 2 minutos. Bom, primeiro uma observação. É normal, Breno, que não tenha venezuelanos contrários ao regime de Maduro comemorando. Diosdado Cabello ainda continua lá, Vladimir Padrino López continua lá, e o governo não fica muito claro. Isso foi uma resposta de um venezuelano que estava, por acaso, na Venezuela, e eu perguntei, nós entrevistamos, inclusive, no Faroeste Brasileira, Juan Musso, e ele disse, não dá ainda para comemorar absolutamente nada, porque se a gente comemora, corre o risco de ser preso. De fato, você mencionou esse negócio de presos políticos, e aí uma observação, eu vi com muita atenção um programa do teu canal, em que você foi entrevistado por teu filho, e parabéns aí, o moço aí vai ser bom nas entrevistas. Mas aí você fez uma afirmação que me chamou a atenção. A primeira foi que na Venezuela tinha menos presos políticos que no Brasil. Então a pergunta seria, se tem presos políticos, não é uma democracia. A democracia não tem que ter preso político. A diferença de político preso, como já tivemos aqui no Brasil, por causa de corrupção. Mas quando você sinaliza que na Venezuela tem menos preso político e toma um informe o Foro Penal, que liberaram 116 presos ontem, parece, e que tem ainda, segundo eles, 803. Primeira pergunta, então, quantos presos tem políticos no Brasil como para ter mais presos políticos que na Venezuela? E a pergunta é, uma democracia tem que ter preso político? Perfeitamente. 5 minutos e a gente está ao vivo aí. 5 minutos, Breno. Em todas as democracias há presos políticos. Quem são os presos políticos da democracia? Aqueles que atentam contra o Estado de Direito e contra a Constituição, aqueles que tentam golpes de Estado contra a democracia. As democracias sempre devem se proteger do golpismo. Aqui no Brasil, nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado na virada de 2022 para 2023. E chegamos a ter no Brasil mais de 1.300 presos em função de uma tentativa golpista. Depois, esses presos foram sendo liberados. E aqueles que estão condenados seguem presos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. É de consenso na imprensa em tratar este tipo de preso como preso político. Não se trata apenas de um político preso. No caso da legislação brasileira, se trata de pessoas presas e condenadas a longas penas pela violação do Estado Democrático de Direito, por tentativa de golpe de Estado. O Brasil tem, como a Venezuela tem, como outros países têm, uma legislação para proteger o Estado Democrático. Aqui no Brasil, ela se chama Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. E essa lei foi violada por Bolsonaro e seus seguidores. Foi violada de maneira violenta no 8 de janeiro de 2023 e também foi violada na trama golpista comprovadamente comandada por Bolsonaro, que pretendia, com apoio das Forças Armadas, impedir a posse do presidente Lula e até mesmo matá-lo a ele, matar ao presidente Lula, então eleito, ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro da Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Então, no Brasil, você teve e tem presos políticos. Num determinado momento, foi o que eu disse na entrevista, fico contente e agradecido que o Gustavo tenha assistido essa entrevista e agradeço ao elogio para o meu filho, que é um grande amigo do Rodrigão. No Brasil, num determinado momento, houve mais presos em função de uma tentativa golpista que na própria Venezuela, ainda que a tentativa golpista na Venezuela em julho de 2024 tenha sido muito mais violenta que no Brasil. Se compararmos a tentativa golpista no Brasil com a tentativa golpista na Venezuela, no Brasil foi quase um passeio no parque. Na Venezuela, a oposição recorreu à extrema violência, houve mortos, houve ataques contra instituições
por todo o país, e essas pessoas foram condenadas. Essas pessoas foram condenadas por recorrerem à violência, à ilegalidade e ao golpismo contra o processo eleitoral. Isso não diz respeito apenas ao Brasil e à Venezuela. Vários países têm presos políticos. Os Estados Unidos mesmo, Gustavo Segré, os Estados Unidos mesmo têm hoje 49 presos políticos, alguns deles presos há mais de 50 anos. São os antigos militantes e dirigentes dos Panteras Negras, do Weatherman Underground e de outras organizações que participaram da luta pelos direitos civis e da luta contra a Guerra do Vietnã, ainda no final dos anos 60 e início dos anos 70, e foram denunciados por terem se envolvido nesses protestos em atividades violentas. E estão há décadas na cadeia. E você vai ter preso político na Espanha, e você tem preso político na Alemanha, em vários países há presos de direita ou de esquerda que recorreram à violência contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, é natural que na democracia haja presos políticos. Quem são os presos políticos da democracia numa situação normal? Aqueles que recorrem ao golpe de Estado. No caso do Brasil, os bolsonaristas. No caso da Venezuela, a extrema-direita liderada por Maria Corina Machado, Leopoldo Lopes e outros indivíduos desse mesmo naipe. Segredo, 3 minutos aí, quero ouvir você. Não entro na questão da narrativa ou do pensamento sobre o golpe de Estado. Para mim, não existiu golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Posso justificar, inclusive, pela própria história. O primeiro golpe de Estado foi em 509 a.C., quando Lúcio Brutus destitui o Tarquírio. E você observa que, desde aquela época até agora, tinha 3 características no golpe de Estado. Eram masculinos jovens, armas, ostentosamente armas, e um líder a quem assumiria o poder em caso do sucesso do golpe de Estado, destituindo o outro. Teve 2 eventos no Brasil, um em 2017, que pedia a destituição do presidente Temer, queimou 3 ministérios, eram 30 mil manifestantes do MTST, depredaram exatamente igual, pediam a saída do Temer, e nesse momento foi catalogado como uma manifestação política. Se você traz a imagem e coloca no dia 8 de janeiro, não teve muita diferença, mas essa do dia 8 de janeiro foi considerada um golpe de Estado. De qualquer maneira, não entrou no mérito, a esquerda defende isso, a direita não defende isso, obviamente, mas me chama a atenção porque o conceito do preso político, Breno, é um preso por opinião. Não é um preso político quando você tem uma sentença. Aí é um preso judicial. Teve um processo legal e esse processo legal culminou numa sentença. Então não é político. Político, quando pensa diferente, se tem um processo legal, deixa de ser um preso político e passa a ser um criminoso pelo motivo que seja. Então, nesse ponto, temos uma discrepância do conceito. Se a pessoa é criminosa, não é politicamente presa. Tem que estar presa porque é criminoso. E, de novo, não entro no mérito, considero uma farsa o processo contra os golpistas do 8 de janeiro, pessoas com Bíblia. Foi o primeiro golpe no mundo em que, se alguém que não era Lula, porque não estava, ou seja, foi o primeiro golpe idiota de ir a pedir a destituição do presidente que não estava. E se o Lula tivesse dito em Araraquara, eu me rendo, entrego para quem o poder? Não tinha ninguém, era para o vendedor de sorvete, talvez, porque não tinha outra pessoa. Mas voltando à Venezuela, eu fui convidado a dar uma palestra em Venezuela, há uns 4 anos atrás. E naquele momento me ligaram da Embaixada Argentina, me indicando que não fosse, porque eu corria risco, a minha liberdade corria risco. Eu não tinha manifestado nada, e não era contra o governo do Maduro especificamente. Então, como funciona essa democracia em que eu não posso dar uma palestra porque corro o risco da minha liberdade apenas por pensar diferente? Obrigado, Segredo. Breno, sua primeira pergunta, 2 minutos, claro. Se quiser comentar. Antes de fazer a minha pergunta, 2 rápidos comentários. Bolsonaro não está preso por golpe de Estado, mas por tentativa de golpe de Estado, conforme prevê a legislação brasileira.
E na Venezuela, eu aqui deixei bem claro, presos políticos é o termo que é utilizado pela imprensa, mas efetivamente essas pessoas todas estão presas na Venezuela, como no Brasil, por tentativa de golpe de Estado. Isso é um grave crime na democracia e elas devem estar na cadeia, porque não se pode recorrer à violência para derrubar um governo constitucional. Nem no Brasil, onde Bolsonaro liderou uma conspiração para impedir a posse do presidente Lula e até mesmo matá-lo, nem na Venezuela, onde também se recorreu à máxima violência. Segre, na Venezuela, um dos presos é um antigo coronel, Oscar Neves, ele roubou um helicóptero e atacou a Corte Suprema com o helicóptero, jogou bombas na Corte Suprema. Esse é um dos presos políticos da Venezuela. É essa oposição de extrema-direita que possui a Venezuela. Aqui no Brasil, aliás, ninguém foi inocentado. Pouquíssimos foram os inocentados nos processos por tentativa golpista. Na Venezuela, desde antes do 3 de janeiro, muitos presos têm sido liberados. Logo depois da tentativa golpista em 2024 na Venezuela, chegaram a ser presos mais de 2.500 pessoas. Quase todas já foram liberadas, sobraram 600 e poucas que agora estão sendo liberadas porque o governo quer buscar um entendimento nacional, quer buscar um outro ambiente político dentro do país. Pois bem, vamos aqui à minha pergunta. A comunidade internacional e juristas do mundo inteiro denunciam Donald Trump por ter atacado militarmente a Venezuela, um país soberano, e sequestrado seu presidente constitucional. Até mesmo países europeus, normalmente aliados dos Estados Unidos, repudiam essa ilegalidade e exigem o respeito à soberania venezuelana. Qual é a sua opinião, Segre, sobre o crime cometido por Donald Trump no dia 3 de janeiro? Você sabe que... Gustavo. Eu não estou de acordo com a metodologia. Me parece que a metodologia não foi a correta. Mas eu estou de acordo com o objetivo. Era impossível que Maduro, e eu sei que é amigo teu, então vou ser muito respeitoso no comentário, Maduro, para os venezuelanos, que alguns estão na Venezuela com uma necessidade extrema de apoio do governo, porque senão não comem, e depois entraremos nesse detalhe, mas quase 8 milhões de venezuelanos que saíram da Venezuela estão comemorando. Ou seja, tanto que tinha manifestação fora da Venezuela defendendo Maduro e não tinha um único venezuelano. Não tinha venezuelano, tinha colombiano, tinha equatoriano, tinha mexicano, tinha brasileiro, mas não tinha venezuelano. Venezuelano que está fora comemora a saída, mas vamos lá. Eu acredito que a metodologia talvez não foi a melhor. Eu teria preferido que o Maduro tivesse aceito a negociação de Joesley Batista para ir para a Turquia. Ele poderia estar livre hoje. E o povo venezuelano também estaria livre do Maduro. Então, os dois ganhariam. O Maduro não tivesse passado por essa circunstância que está hoje e o povo venezuelano estaria tranquilamente livre dessa barbaridade que foi a ditadura do Maduro. E complemento, nesses presos políticos que você menciona, não temos o mesmo conceito. Para mim, o preso é criminoso, independente do crime. Mas tinha 158 crianças, das quais entre 5 e 7 tinham deficiência física. Então, me conta qual era o ato de terrorismo que essas 158 crianças puderam ter feito contra o governo democrático de Maduro. E a resposta, sinceramente, não está. Você não me respondeu também, e gostaria muito da tua resposta, em relação a por que eu não poderia ter ido lá, avisado pela Embaixada Argentina na época, que na época era cuidada pela Argentina, e considerando que teve um gendarme seria como das forças de segurança argentinas, que foi visitar a esposa, que era venezuelana, e está preso há 1 ano. Qual foi o ato de terrorismo ou contra a democracia que esse gendarme argentino cometeu para estar preso há 1 ano? Sem nenhum processo penal contra ele. Foi pego e preso. Eu defendo o devido processo legal. Processo, defesa, 2 jurisdições, ou seja, 2 instâncias, não como aqui que vai direto para o STF, para tentar que, se é culpado, tem que ir preso. Eu não tenho preço de estimação de esquerda ou de direita. Para mim, criminoso é criminoso, pode ser de qualquer ideologia.
mas gostaria de que você me explicasse um pouquinho melhor, e você conhece muito bem a realidade venezuelana, esses 158 crianças, dos quais entre 5 e 7 deles eram, inclusive, com deficiência. Por que foram presos? Eram crianças. Breno, 3 minutos. Não, primeiro, essa informação não tem qualquer comprovação. Isso é uma fantasia que não tem evidências de que tenha ocorrido. Segundo, sobre a tua impossibilidade de entrar na Venezuela, segundo você mesmo está relatando, quem te informou isso foi a Embaixada Argentina, não foi o governo venezuelano. Eu não sei quais são as razões da Embaixada Argentina, e até mesmo acho estranho, porque você está dizendo que isso ocorreu um ano atrás. Há um ano atrás, a Argentina já... Há 3 anos, há 4 anos, a Argentina... ela não sei não sei os motivos pelos quais a Embaixada Argentina te informou isso. Agora, eu cansei de ver na Venezuela estrangeiros participando de atividades, dando palestras, fazendo reuniões contra o governo. Cansei de ver espanhóis, norte-americanos, alemães realizando atividades públicas. Na Venezuela, nunca foram reprimidas manifestações pacíficas. As manifestações pacíficas contra o governo ocorrem desde 1999. Eu participei como jornalista de muitas delas, incluindo manifestações recentes. Eu estava na Venezuela, Gustavo Segré, em novembro, agora, e a Maria Corina Machado, quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ela convocou uma manifestação em Caracas. Um dos pontos de largada dessa manifestação seria a Praça Altamira, que é uma praça num bairro muito rico, que é onde a direita tem apoio na Venezuela. Eu fui a essa praça. Infelizmente, para Maria Corina, não tinham 50 pessoas na manifestação, não havia polícia ao redor da praça, simplesmente não havia gente disposta a apoiar a Maria Corina. Por quê? Uma grande parte da oposição venezuelana largou as mãos da extrema-direita golpista, dos bolsonaristas venezuelanos, e resolveu participar institucionalmente do país, participar dos diálogos de paz que o presidente Nicolás Maduro propôs, e essa oposição moderada, hoje ela tem lugar no parlamento, ela dirige cidades, ela dirige províncias. A extrema-direita golpista na Venezuela, ela perdeu capacidade de mobilização. Ela está, como diz o presidente Donald Trump, ela não tem respeito nem representatividade dentro da Venezuela. Como vai acontecer com o bolsonarismo aqui no Brasil? Já está perdendo o respeito e logo mais não terá representatividade. Esse é o destino da extrema-direita brasileira também. Na Venezuela, a regra sempre foi clara. Manifestações violentas, não, como em qualquer país democrático do mundo. Manifestações pacíficas, sim. Nunca houve repressão contra manifestações pacíficas. Houve ação do Estado quando essas manifestações recorreram à violência. E mesmo assim, uma reação, ao meu juízo, comparando com outros países, comparando com o próprio Estado norte-americano ou com estados europeus, veja o grau de repressão na Europa e nos Estados Unidos contra quem é solidário à causa palestina, por exemplo, a violência com a qual foram tratados. Perto destes países que são os sacrossantos exemplos da democracia liberal, a repressão na Venezuela diante de seguidas tentativas golpistas, essa repressão foi dentro das normas constitucionais de qualquer país democrático. E quem está preso por golpismo. Eu quis fazer a gentileza de aceitar o termo preso político. Se você não quer que eu aceite esse termo, eu o chamo como devem ser chamados criminosos golpistas que devem ficar atrás das grades. Segre, sua segunda pergunta, por favor. Tá, tem a ver com questões econômicas agora, mas antes também é importante mencionar, hoje eu convido a quem está nos assistindo, assiste o Faroeste Brasileira de hoje, começou às 14 horas, e comecei o programa com um vídeo de blindados de Maduro passando por cima de população. Isso não é repreender pacificamente nenhuma questão. Aí temos um conceito errado e não vamos conseguir nos colocar de acordo. Para mim, uma oposição é um adversário político. Para Breno, pelo que eu escuto, alguém que pensa diferente é um golpista. Então aí temos um conceito diferente. Eu não sou golpista, eu não gosto do governo do Lula, mas eu pretendo que ele perca democraticamente uma eleição. Não me interessa entrar ao governo através de um golpe. Golpe que, inclusive,
o Chaves fez em 91, 92, e por isso não foi convidado no segundo encontro do Foro de São Paulo. Mas indo lá, você não acha que... e outra questão, lamento que a Maria Corina não tenha havido público, parecia o 8 de janeiro aqui em Brasília, também não tinha público, coitados, os dois não estão conseguindo muito público. Mas quando você avalia que desde 2022 o salário mínimo de um venezuelano não se ajusta, são 130 bolívares, a valores de hoje, 304 bolívares por dólar, dá 0,50 dólares. Estamos falando de R$ 2,34. Imagino que você concorde comigo que esse não é um valor bom para ninguém sobreviver. E, em função disso, o governo paga, através de ajuda do governo, sei lá, guerra econômica, não sei como paga uma ajuda para o Estado. Você não acha que isso é uma chantagem eleitoral, o fato de ter uma ajuda do governo que não entra na aposentadoria com um salário mínimo de 50 centavos de dólar para cada venezuelano? Breno. Pois bem, antes de responder a pergunta do Gustavo Segré, eu quero fazer mais um comentário sobre a resposta anterior que ele me deu. Quando ele, de uma maneira muito modesta, muito tímida, chamou a ação militar ilegal, violenta de Donald Trump como um problema de metodologia, como se fosse apenas um erro metodológico. Não, Donald Trump cometeu um crime, um violento crime, um desrespeito ao direito internacional, uma violação do direito internacional, se comportou como um governo pirata, como um governo criminoso. Chamar de metodologia é puramente passar pano para um crime de extrema violência, que é um país, uma potência nuclear como os Estados Unidos, recorrer à força das armas para impor os seus interesses políticos e econômicos, porque os únicos objetivos de Donald Trump era afastar um presidente com o qual ele não tinha alinhamento e colocar as mãos no petróleo venezuelano. É um crime de pirataria, de extrema violência. Chamar de metodologia, Segré, seria a mesma coisa que chamar a grave falta que o Pelé fez contra o zagueiro Perfumo nos anos 60, quebrando-lhe a perna, de uma jogada um pouco violenta. Não, o Pelé quebrou a perna do zagueiro. Então, não se pode chamar o que Donald Trump fez de um problema metodológico. É um crime vil, um crime violento. E eu, então, respondo aqui... São 5 minutos, não são? 2 minutos para a pergunta. Não, eu estou respondendo a ele. Desculpa, Breno. Sim, desculpa. Está respondendo. Desculpa, Breno. Desculpa, Breno. Foi mal. Tá bem. Vou te então, agora eu vou responder ao Gustavo Segré. Veja, a Venezuela, desde 2014, ela está numa situação econômica muito peculiar, sob sanções econômicas terríveis, que praticamente impedem a Venezuela de acessar o sistema financeiro internacional, de acessar o sistema de crédito, de receber pelo que vende e de pagar pelo que compra, de acessar o mercado de produtos e serviços. A Venezuela é um país sob bloqueio econômico. São mais de 600 medidas de sanção econômica adotadas pelos Estados Unidos desde 2014. Isso gerou, evidentemente, uma desorganização social, como geraria em qualquer país do mundo. E a Venezuela, para tentar manter a saúde fiscal, mas, ao mesmo tempo, atender a população, optou por uma série de mecanismos. Ao invés de aumentar o salário mínimo de forma equilibrada, de forma paritária à inflação, para impedi-lo de perder poder aquisitivo, o que geraria um aumento das contas públicas de forma extraordinária, porque isso também repercutiria sobre pensões e repercutiria sobre o funcionalismo público, a Venezuela resolveu atender prioritariamente os mais pobres, utilizando mecanismos como o Carnê Pátria, garantindo um conjunto de subsídios de contas como luz, água e telefone e moradia. Por outro lado, alimentação. Esse Carnê Pátria permite a distribuição de uma cesta básica generosa. Eu já vi a cesta básica como é, e os venezuelanos gostam dessa cesta básica, uma cesta básica para 18 milhões de habitantes, né? Ou seja,
mais de 60% do país tem a sua alimentação garantida dessa forma, tem esses serviços com os preços absolutamente controlados, o valor das contas de luz e água na Venezuela, por exemplo, equivalem a menos de 1/30 do que se paga aqui no Brasil. O mesmo equivale para a gasolina, para o combustível e para o transporte público, por exemplo. Foi um mecanismo que a Venezuela adotou para garantir a proteção dos mais pobres. Por isso que você não tem notícias da Venezuela e você pode viajar para as principais cidades hoje, depois da grande crise entre 2017 e 2020. Na Venezuela hoje, especialmente nas grandes cidades, você não vai encontrar pessoas morando na rua, você não vai encontrar nas estatísticas, até mesmo dos piores inimigos, informações sobre gente passando fome, porque a Venezuela conseguiu proteger os mais pobres, embora, claro, a economia da Venezuela e a sua situação social tenham vários desajustes, porque ela não vive numa situação normal. Por que a Venezuela não vive numa situação normal? Por conta das sanções, das brutais sanções dos Estados Unidos. Essa é a razão fundamental pela qual a Venezuela teve que recorrer a distintos expedientes, como um país em guerra. Um país em guerra, ele não pode agir normalmente para enfrentar a sua vida econômico-social. Um país em guerra tem que recorrer a instrumentos especiais, a instrumentos excepcionais para poder garantir o fundamental. O que é o fundamental? A vida das classes trabalhadoras, a vida dos mais pobres, a vida daqueles que mais sofrem com essas brutais sanções aplicadas pelos Estados Unidos e que para o Gustavo Segre é apenas um problema de metodologia, provavelmente. Matar as pessoas de fome, tentar matar as pessoas de fome através de sanções deve ser para o Segre um problema de metodologia. Segre, 3 minutos. Não, primeiro, não coloque na minha boca coisas que eu não falei, Breno, mas de qualquer maneira eu interpreto que então você está de acordo com que o salário mínimo do Brasil seja de 50 centavos de dólar também, porque se a metodologia é defender os pobres, considerando que essas pessoas em algum momento vão se aposentar e não tem aportes no INSS da Venezuela, e a pessoa, como chama, carnê pátria, sempre o canhoteiro sempre tem uns títulos maravilhosos, carne pátria. Canhoteiro foi um grande ponto esquerda do São Paulo. Se for o ponto, dizer estamos defendendo a população, e a crise sempre é da culpa dos Estados Unidos, em Cuba também, mas a Venezuela exportava petróleo para a China, para Cuba, para a Rússia. E aí vem uma pergunta, se todo o povo estava complicado, você teria alguma explicação de por que o governo Maduro mandou equivalente a 28 bilhões de reais em ouro à Suíça desde o princípio do governo? Porque se a crise era para todos, também deveria ser para Maduro. Ou defende que o pobre tem que ser pobre, mas com esperança, como fala no Foro de São Paulo, e eu ouvi isso, ou é todo mundo pobre, inclusive o Maduro, porque se ele tem que dar o exemplo, ele não poderia ter enviado 28 bilhões de reais, 5,2 bilhões de dólares para a Suíça. Mas, de qualquer maneira, esse petróleo que você menciona, que Estados Unidos queria, e provavelmente seja, porque na época do Chávez era exprópria-se, e teve um monte de empresas americanas que perderam tudo, e eles não são idiotas e não querem perder. Mas não teria uma lógica um pouco complexa, que quando Maduro quis o petróleo de Essequibo na Guiana, aí não era um problema, porque o petróleo não era da Venezuela. Ou seja, Maduro queria invadir a Guiana para pegar Essequibo, mas aí estava tudo bem. Agora, se os Estados Unidos faz isso com Maduro, está tudo errado. Não tem um discurso igualitário, me parece. Quase 3.000 pessoas ao vivo. Deixa o like aí, gente. Breno, sua segunda pergunta. 2 minutos. 3 minutos para a pergunta? 2 minutos para a pergunta. Primeiro, rapidamente, 2 observações. Essa história de que o Maduro teria mandado bilhões de dólares em ouro para a Suíça é pura mentira, não há qualquer prova. Mais uma mentira. Uma mentira grossa, porque a própria Suíça mandou congelar todas as contas supostas de autoridades venezuelanas e acabou de relatar que não encontrou nenhum depósito em nome de familiares, de amigos, do governo, nada disso. É uma mentira típica do invencionismo que percorre o campo de direita no Brasil e no mundo.
não é? Sobre Essequibo, nós vamos ter oportunidade de conversar ao longo desse programa, certamente. Eu vou informar sobre isso. O que o Gustavo está falando sobre isso é absolutamente baseado em desinformação. A própria direita venezuelana defende que Essequibo é venezuelana, porque Essequibo foi roubado da Venezuela no século XIX, não tem nada a ver com Maduro e com Chávez. Essequibo foi tungada da Venezuela e uma aspiração nacional. É o único tema, Gustavo, que na Venezuela une o país inteiro, que Essequibo é venezuelana, porque ela foi roubada no século XIX. Você está desinformado a respeito. Eu vou voltar a esse assunto com maior detalhe quando tiver mais tempo. Vou agora à pergunta, porque daqui a pouco o Robertinho me ergue o lápis. Vozes de extrema-direita estão celebrando na América Latina o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, incluindo os grupos extremistas venezuelanos liderados por Maria Corina Machado. Você mesmo aqui reduziu o crime de Donald Trump a um problema de metodologia. Essa celebração da direita ao sequestro de Donald Trump, de Nicolás Maduro por Donald Trump, seria a prova definitiva de que a direita, que antes tentava se disfarçar de patriota e nacionalista, na verdade não passa de um boneco, de um fantoche, de um braço da Casa Branca? Não, bom, primeiro, eu confesso que eu não preparei nenhuma pergunta. Eu acho que o jornalismo é mais para surgir em função da resposta do outro. Eu vejo que o Breno está lendo a pergunta que está me fazendo, imagino que tenha preparado as perguntas e não tem nada errado com isso. É que apenas eu tento aprender com os grandes do jornalismo que me disseram, quando você prepara a pergunta sem observar a resposta do outro, é como que está engessando a entrevista, mas vamos lá. Eu não defendo... Isso não é uma entrevista, é um debate? Não, tudo bem, mesmo assim, é debate, é entrevista, sei lá. Você não sabendo a minha resposta, já tem a pergunta pronta, então... É diferente um debate de uma entrevista, como você se interessa por jornalismo, tem que saber disso. É diferente um debate de uma entrevista. Não, eu sei as diferenças perfeitamente. Não tem problema, Robertinho, não tem problema que o Breno interrompa a minha pergunta, não é problema para mim. Mas vamos lá. O problema nasce nos adjetiva, quando a gente adjetiva. Ou seja, para você, tudo que é pensar diferente é um extremista, fascista, golpista e tudo. Para mim, um adversário pode ser até corrupto da esquerda, mas não necessariamente golpista. Então, são critérios diferentes. Respeito o teu, te peço que você respeite o meu. Eu conheço e tenho vários amigos venezuelanos, e quando você observa a decaída da vida do venezuelano, você mencionou, não morrem venezuelanos de fome. Pô, perderam 10% da massa corporal em 2018 porque não tinham o que comer. E não sou eu que falo, são venezuelanos. Eu não estou falando porque li, eu ouvi e vi venezuelanos. Mas, de novo, te convido a todo mundo. Amanhã, quinta-feira, Arena Oeste, nós vamos entrevistar um venezuelano que veio da Venezuela com a família caminhando para fugir do regime do ditador Maduro. Então, eu pego informações de pessoas, e eu respeitaria a tua posição sobre que não existem pobres na Venezuela se você tivesse a oportunidade de viver na Venezuela recebendo 50 centavos de dólar de salário e uma ajuda da Bolsa Pátria, ou sei lá como se chama essa ajuda pátria que você menciona, com uma cesta básica boa, sustentosa e com proteína, imagino, mas quando você viver na Venezuela como um venezuelano, aí eu vou aceitar que a tua observação sobre a realidade é válida. Daqui, falar sobre o bem que está no povo venezuelano já é um pouco mais complexo. Mas, voltando à tua pergunta, eu nunca estarei de acordo com nenhuma invasão de nada, absolutamente de nada. Mas chega um momento, e vou ir mais longe, vou defender a tua postura. No discurso de Trump, ele citou 27 vezes a palavra petróleo e nenhuma vez a palavra democracia. Então, parto da premissa que muito provavelmente seja assim o objetivo principal, essa questão de tirar o ditador com as acusações perante o juízo de Nova York da participação de narcotráfico, que a questão democrática. Ou seja, eu imagino que a intenção de Donald Trump não era devolver a democracia na Venezuela, partindo da premissa que não era democrático. Mas, de qualquer maneira, a ONU fracassou.
os organismos internacionais fracassaram, inclusive a própria esquerda latino-americana fracassou em pedir ao Maduro maneirar um pouco para não colocar uma parte tão gigantesca da população na pobreza para ter essa dependência que você mencionou. Então, respondendo a sua pergunta, não estou de acordo com nenhuma intervenção de nenhum lado, mas me parece que nesse caso era necessário encontrar uma forma de liberar o povo venezuelano dessa ditadura. Breno? Você diz que não é contra nenhuma intervenção, mas você a justifica. No português, eu imagino que seja assim também no castelhano, a conjunção adversativa mas, ela é utilizada exatamente para você anular a afirmação anterior. Não sou favorável a nenhuma intervenção estrangeira, mas, como não havia outro jeito, até que esse jeito pode acabar dando um bom resultado. Então, na prática, você considera justificável, aceitável uma intervenção desse tipo. E você considera que ela é aceitável até porque, supostamente, há pobreza e miséria na Venezuela, que o povo venezuelano vive uma vida tão sofrida que isso justificaria, mesmo que não fosse aconselhável, a metodologia da invasão. Por essa sua lógica, Gustavo Segré, como o Milei está destruindo a vida dos trabalhadores argentinos, daqui a pouco o Brasil poderia reivindicar o direito de invadir a Argentina e sequestrar Milei para salvar a vida dos trabalhadores argentinos. Se essa é a sua ideia, eu vou te dizer que eu não acho ela uma boa ideia. Nós não devemos aceitar isso como um padrão de intervenção e de desrespeito à autodeterminação dos povos. Milei está destruindo a vida dos trabalhadores argentinos, mas quem terá que lidar com isso são os trabalhadores argentinos, com as suas lutas sindicais, com as suas lutas populares, a partir de processos eleitorais, recorrendo às instituições da democracia que ainda sobrevive na Argentina. O que vale para a Argentina, na minha opinião, vale para a Venezuela. E as coisas têm que ser chamadas pelo seu nome para que possa haver credibilidade na resposta. Você trata como um problema de metodologia, é como se fosse um erro na forma de fazer as coisas. Você não denuncia como um crime. E você não tem a mesma posição em relação à situação da Venezuela que você teria em relação a outros países do mundo. Você defende, na prática, você está defendendo, ao falar em metodologia, de que em determinadas circunstâncias, esse tipo de ação, mesmo que desconfortável, mesmo que condenável, ela é justificável. E eu não posso considerar justificável um crime, uma barbaridade desse tamanho, sob qualquer argumento, porque a base da convivência entre as nações é o respeito à soberania e à autodeterminação dos povos. E eu só posso condenar, denunciar essas forças de direita que se abraçam aos Estados Unidos e pedem intervenção contra o seu próprio país, como acontece com a extrema-direita venezuelana e como acontece com o bolsonarismo no Brasil, que se abraçou a Donald Trump quando Donald Trump ameaçou o Brasil com aumento de tarifas se os processos contra Jair Bolsonaro não fossem anulados. Nós vimos líderes do bolsonarismo, a começar pelo próprio filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, o famoso Bananinha, pedindo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Alguns pediam até mesmo a intervenção militar, alegando problemas de segurança pública no Brasil. Isso tem que ser condenado com firmeza, com rigor, porque senão a negativa como a sua passa a ser compreendida como passagem de pano. Segré, a gente está com 3 mil pessoas ao vivo aí, pedir pro pessoal deixar o like mais uma vez. No final a gente vai ler os melhores superchats aí com perguntas boas. Segré, sua terceira pergunta no debate. Tá, um debate, mas primeiro é importante também tomar um pouquinho com anterioridade o comentário, porque senão dá a sensação de como o Brasil está querendo intervir na Argentina. Não tem nenhuma denúncia de narcotraficante contra Milei, como se tem do Maduro. Inclusive, a instância do juiz em Nova York, que é justamente o mesmo juiz que está no julgamento do Pollo Carvajal, que denunciou um monte de coisas, inclusive vai vir coisa aqui para o Brasil, aguardem. Mas, nesse momento,
Eu confesso, Rodrigo e Robertinho e Breno, que, e como uma proposta de melhora, porque eu sou incapaz de expressar o sentimento de um venezuelano que não padeceu o que o venezuelano está padecendo. Então, na próxima oportunidade, eu sugiro um debate com Breno que não seja argumentativo ou ideológico como é neste caso. Que o Breno possa debater contra um venezuelano que teve que fugir da Venezuela, correndo o risco de morrer e deixando tudo para trás pela ditadura do Maduro. Mas vamos lá. Quando a gente avalia, por exemplo, essa questão, um juiz espanhol pediu a extradição do Pinochet na época. Pinochet... O juiz Baltasar Garzón, chamado. Sim, perfeito. Mas lembra do Pinochet? Ditador do Chile, ditador mesmo do Chile. E ele foi enviado para Londres, onde morreu, inclusive, em Londres. Aí você está de acordo com essa extração do Pinochet ou também não? Perfeito. Posso responder? É só uma pergunta aí, manda. Primeiro, a informação é totalmente falsa. O Pinochet nunca foi extraditado para Londres. O Pinochet estava na Inglaterra quando Baltasar Garzón emitiu uma ordem de prisão contra ele. Ele nunca foi extraditado do Chile para a Inglaterra. Ele estava na Inglaterra a passeio e ele foi preso por uma ordem do juiz Baltasar Garzón. E o juiz Baltasar Garzón, hoje, veja só, Gustavo Segré, ele comanda um manifesto de 200 juristas considerando o sequestro de Nicolás Maduro um crime, uma violação do direito internacional. O mesmo juiz que determinou a prisão no Reino Unido de Augusto Pinochet, o ditador chileno, é o que refuta a prisão de Nicolás Maduro, que considera o sequestro de Nicolás Maduro uma violação do direito internacional, que considera as acusações contra Nicolás Maduro uma fraude fabricada pelo governo norte-americano para justificar sua ação violenta e guerreirista contra a Venezuela. O mesmo juiz Baltasar Garzón, Gustavo Segré, pode pesquisar na internet e você vai encontrar, porque no dia de hoje saiu esse manifesto. O mesmo ministro Baltasar Garzón, que há vários anos atrás, no início do século, no final do século XX, determinou a prisão de Augusto Pinochet na Europa. Nunca Pinochet foi extraditado, até porque o Chile não extradita os seus connacionais, a mesma regra legal que funciona no Brasil. O Brasil nunca extradita os seus connacionais. Agora se abriu uma possibilidade do Brasil executar penas que seus connacionais tenham recebido no exterior. É o caso famoso do Robinho, que cumpre pena ali em Tremembé, porque cometeu crime de estupro na Itália e lá foi condenado. Mas o Brasil nunca extradita seus connacionais, isso é proibido pela Constituição brasileira e é proibido pela Constituição chilena. Então você parte de uma informação falsa. E ao partir de uma informação falsa, você traz à baila esse nome importante, Baltasar Garzón, que condena peremptoriamente, firmemente o sequestro de Nicolás Maduro e diz que o julgamento ao qual ele está sendo submetido em Nova York é duplamente uma farsa. Primeiro, uma farsa, porque um presidente da República não pode ser sequestrado para responder a crime no tribunal de um outro país, isso é uma ilegalidade frente ao direito internacional. E segundo, porque essas acusações teriam sido fabricadas. Não há qualquer indício que Nicolás Maduro tenha qualquer envolvimento com narcotráfico ou narcoterrorismo. Isso é uma invenção que o próprio Donald Trump já deixou pelo caminho. Ele já vai falando do que importa. O que importa é mudar regime, estabelecer na Venezuela um governo aliado aos interesses norte-americanos, como é o governo de Milei na Argentina, aliado aos interesses norte-americanos. Esse é um dos seus objetivos, e o seu outro objetivo é roubar o petróleo venezuelano. É tão escrachado isso, Gustavo Segré, que na brincadeirinha que Trump fez ontem, ele não colocou ali caçador de narcoterroristas na simulação da sua página no Wikipedia. Ele colocou presidente interino da Venezuela. A única coisa que interessa a Donald Trump, esse grande aliado da direita latino-americana, é tomar na mão grande o poder na Venezuela.
não tem nada a ver com narcoterrorismo, nada a ver com narcotráfico. Isso é tão visível que em 2005, já circula pela internet esse vídeo há muitos meses, o próprio presidente Chávez disse: os Estados Unidos, na sua tramóia para tentar derrubar a Revolução Bolivariana, mais cedo ou mais tarde inventará o óbvio, que eu sou um narcotraficante, que eu sou um narcoterrorista. Isso faz parte da narrativa norte-americana para tentar depor governos que são contrários aos seus interesses. Isso é tudo uma invenção, uma mentira. Isso está provado pelo próprio Trump. Trump não fala mais disso. Trump fala de poder e petróleo, desmentindo seus simpatizantes aqui na América Latina, como me parece ser o seu caso. Um simpatizante de Trump que acha que Trump simplesmente errou de método na sua agressão vil contra um país soberano, como é o caso da Venezuela. E da mesma maneira, para completar, que eu, sem ser venezuelano, critico a ação de Donald Trump e explico e defendo o processo comandado pelo chavismo na Venezuela, você, sem ser venezuelano, eu nem sei se algum dia você pisou na Venezuela, você critica esse mesmo processo. Por que eu não teria legitimidade em defender esse processo sem ser venezuelano e você teria legitimidade em criticá-lo sendo um argentino que, creio eu, jamais pisou na Venezuela? Não, mas precisamente por isso, Breno, eu estou indicando que eu não tenho a representatividade que você também não tem de falar sobre o povo venezuelano. O debate poderia ser alguém do povo venezuelano que defenda o Maduro com outro que padeceu o Maduro. Mas eu não consigo entender, e peço desculpas à audiência, porque, Breno, e é uma metodologia do simpatizante de esquerda, primeiro, de colocar simpatias quando eu não manifestei que era simpatizante do Trump. Mas, de qualquer maneira, não tem problema. Você continua insistindo em coisas da Argentina, mas está tudo bem. Esse debate é da Venezuela, então foquemos na Venezuela. Se for tão ruim a Venezuela, o resultado desse teórico, para você é sequestro, para mim uma libertação do povo venezuelano, do Maduro. Tomando a base que todo esse argumento do golpe de Estado aqui, da farsa do golpe de Estado aqui no Brasil, foi considerado sobre um delator, Mauro Cid, por que você não acreditaria que um delator, el Pollo Carvajal, pudesse estar aportando dados contra Maduro, entre outros líderes da esquerda americana? E aí a resposta, ou a pergunta, já não sei se eu estou respondendo, se estou perguntando, eu não sei mais o que, mas o debate está bom. É a sua réplica aí sobre a resposta que o Breno deu. Por que, Breno, sendo tão ruim para a Venezuela e para o povo venezuelano e para os negócios da Venezuela, uma informação que até foi Robertinho que passou para a gente antes de começar. A Bolsa da Venezuela explodiu pela possibilidade de que as coisas economicamente para o povo venezuelano melhorem, porque a Bolsa é um termômetro da projeção futura, e disso eu sei, economia é comigo. Então, quando você tem uma perspectiva de melhora, isso primeiro canaliza precisamente na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores da Venezuela, paf, explodiu. É porque os negócios vão ser ruins daqui para frente que explodiu? Breno, sua terceira pergunta, 2 minutos para elaborar ela. Cada vez mais vai ficando claro, Gustavo Segre, que você aplaude a ação do Trump. Embora você critique metodologicamente, você aplaude, você acabou de dizer que você acha que é uma libertação do totalmente de acordo. Você acha que é bom para os negócios e disso você entende. Portanto, você está aplaudindo a ação de Donald Trump com a educação que lhe é peculiar, mas você está aplaudindo a ação criminosa de Donald Trump. Aí fica bastante clara a sua posição, e é sempre bom num debate que as posições fiquem claras. Você aplaude a violação do direito internacional, você aplaude a violação do direito internacional cometida por Donald Trump, você aplaude que um país, uma potência nuclear, possa, pela força, impor seus interesses contra um outro país. Você está aplaudindo isso, e você está aplaudindo isso junto com o resto da extrema-direita latino-americana, o que caracteriza
muito essa extrema-direita como antipatriótica, antinacional, entreguista, como um braço comprido da Casa Branca. É isso que é a direita na América Latina. A direita na América Latina é vassala dos Estados Unidos. A direita da América Latina, ela funciona como agente dos Estados Unidos nos principais temas da vida nacional. Não é à toa que o bolsonarismo ergueu aquela gigantesca bandeira norte-americana na Avenida Paulista e que Bolsonaro batia continência para a bandeira norte-americana. E faço aqui rapidamente minha pergunta, já que economia é seu campo, é na economia que nós vamos discutir. Vamos lá. Todos os indicadores econômicos e sociais da Venezuela eram positivos até 2013. O PIB cresceu 45,93% nos 14 anos de Chávez, uma média anual de 2,74%, apesar dos graves conflitos internos provocados pela oposição golpista e da crise mundial de 2008. O desemprego caiu de 10,6% para 5,6%. Os venezuelanos vivendo abaixo da linha da pobreza caíram de 54% para 23,9%, enquanto a pobreza extrema despencou de 25,1% da população para 7,3%. De acordo com o índice Gini, que mede a desigualdade de renda, a Venezuela passou de 0,49 para 0,398. Quanto menor o índice, maior a igualdade. Em termos de IDH, índice de desenvolvimento humano, a Venezuela foi de 0,695 para 0,771, melhorando em termos de desenvolvimento humano. Somente com as sanções econômicas mais severas estabelecidas a partir de 2014 por Barack Obama, acompanhadas da queda abrupta do preço do petróleo também em 2014, a Venezuela passou a viver uma situação de crise de 2014 a 2020, já sob o governo de Nicolás Maduro. Não está mais do que claro de que os principais problemas econômicos e sociais da Venezuela têm origem em fatores externos, na pressão americana e europeia para destruir a Revolução Chavista? Bom, a esquerda sempre tem esse mérito, né? A culpa sempre é do outro, nunca é dele. Se eu fosse administrador de uma empresa que vende somente um produto, como a Venezuela, o petróleo, e estou dependendo do preço internacional, eu deveria me precaver que se alguma coisa acontece com o preço internacional do petróleo, eu tenho alguma opção. Se o problema foi o embargo e o problema da Venezuela era que não tinha comprador nos Estados Unidos de petróleo, ele continua exportando petróleo para Cuba, para a China e para a Rússia. Então, clientes ele tinha. O problema é que o preço era muito baixo. Mas aí não tem a culpa dos Estados Unidos, é um mercado internacional. O petróleo é um commodity. Mas voltando com essa tua leitura internacional, antes do socialismo, a Venezuela era, e continua sendo, obviamente, a maior reserva de petróleo do mundo. Inclusive mais que a Arábia Saudita e que Irã. Os venezuelanos eram os maiores consumidores per capita de whisky do mundo. O desemprego, conforme indicou, está perfeito. Mas você sabia que hoje o desemprego na Venezuela é de 7,6%? Não está tão mal, não. Só que ninguém acredita nisso. Até porque, se o governo te dá uma cesta básica e o salário para trabalhar é de 50 centavos de dólar, quem, caraca, vai querer trabalhar? Ninguém. O governo te dá uma cesta básica sustentosa, como você falou, para não morrer de fome, e o salário, se trabalhar, é 50 centavos de real. 2,5 reais para você trabalhar. É melhor não trabalhar. Agora, nos anos 70, os venezuelanos tinham o maior poder de compra da América Latina, segundo a OCDE. A inflação em 2019, 2019 já era Maduro, não era Breno? Era Maduro. Em 2019 chegou a 53.000%. Em 2025 vai ser de 556%. Mas sabe como mide, segundo o IBGE da Venezuela, a inflação da Venezuela? É pelo custo do café na padaria. Ou seja, mais mentiroso que falar que não teve corrupção no governo da esquerda. Mas mesmo assim, os indicadores econômicos que você possa ler, ou que eu possa ler, não convencem a ninguém. A Venezuela chegou a ter 94,5% da população baixo a linha de pobreza, Breno. E isso é perguntar a um venezuelano. Então, se você argumenta que o sucesso da Revolução Bolivariana é pagar 50 centavos de dólar e uma ajuda da Bolsa Pátria para que alguém não morra de fome, eu tenho certeza que os venezuelanos estão muito felizes com que o Maduro tinha saído. Mas vamos lá.
respondendo a tua pergunta sobre o sequestro do Maduro. Hoje, quem é presidente do Maduro? É a tua amiga, Delcy Rodrigues. Estou errado? É Delcy Rodrigues a presidente. Ok. Delcy não era vice-presidente do Maduro? Presidente interina. Presidente interina. Coloquei aí porque a Constituição não elege, né, a presidência e vice-presidente. Presidente interina. O presidente da Assembleia não continua sendo Jorge Rodrigues, que curiosamente é o irmão da Delcy, que por sua vez nomeou monocraticamente a presidente da Suprema Corte de Justiça. Também se chama Rodrigues, mas não é parente. É muito Rodrigues na Venezuela. Mas, indo nesse ponto, se tivesse um sequestro, uma intervenção do que quer que seja, a presidente não seria Delcy Rodrigues. E eu concordo contigo que talvez não teve uma traição da Delcy e do Jorge em relação a Trump. Mas teria que ter outro governo para que seja uma intervenção não respeitando as leis internacionais. O objetivo do Trump era Maduro, não era a Venezuela. Se não teria tirado também, teria pego o ministro do Interior, da Justiça e da Paz, Diosdado Cabello, ou Vladimir Padrino López. Mas não, eles estão aí, vivos, estão ativos e mostrando que vão fazer uma colônia para ir para buscar a Maduro nos Estados Unidos, sei lá. Mas se tivesse exatamente isso, não me parece que o governo tivesse continuado, mesmo que interinamente, com Delcy Rodrigues. E se chamar a eleição, aí deveriam deixar que a Maria Corina participe, para mostrar ao povo venezuelano que ela não tem apoio nenhum, mas deixe a oposição participar, porque uma eleição sem participação da oposição é ditadura. Breno, 3 minutos. Primeiro, a oposição sempre participou das eleições venezuelanas, jamais a oposição foi proibida de participar das eleições venezuelanas. Segundo, a Delcy Rodrigues está melhor de irmão do que o Milei, porque a irmã do Milei é uma ladra, uma corrupta denunciada, não é? Está melhor a Delcy Rodrigues de irmão do que o Milei. Você sabe que eu não posso falar, mas eu não posso falar que algum de esquerda é ladrão, porque não tem processo com trânsito em julgado. Mas não tem trânsito em julgado. Até o estádio, até a bomboneira sabe que a irmã de Milei é uma ladra. Você sabe, eu não sei. Então, a Delcy está melhor de irmão do que o Milei. Terceiro, no que importa, Segré, você tergiversa sobre a minha pergunta. Eu tentei deixar muito claro que a situação difícil que a Venezuela viveu depois de 2014 tem a ver com as sanções norte-americanas. Antes dessas sanções, a Venezuela apresentava, apesar dos conflitos internos provocados pela extrema-direita, apesar de medidas iniciais dos Estados Unidos contra a economia venezuelana, a Venezuela apresentava alguns dos melhores indicadores econômicos e sociais da América Latina. A Venezuela viveu um longo período de 14 anos de prosperidade, crescimento econômico com democracia e justiça social. Por isso que Chávez ganhava com facilidade uma eleição atrás da outra. O que mudou para um cenário muito mais difícil como o cenário depois de 2014? Fundamentalmente as sanções. O preço do petróleo caiu em 2014, claro, como eu mesmo falei na pergunta, mas ele depois voltou a subir. O tema principal não está no preço do petróleo, embora ele tenha tido um reflexo nas dificuldades venezuelanas, está nas sanções. As sanções prejudicaram muito a capacidade produtiva da Venezuela, porque a Venezuela não conseguiu crédito para reformar e manter suas refinarias, a Venezuela teve dificuldades no sistema creditício, a Venezuela não consegue colocar todo o seu petróleo na China, a China consome apenas para o seu consumo interno, a China compra apenas 4% do petróleo que necessita da Venezuela, a Venezuela teve sua produção de petróleo, ela caiu de 3,2 milhões de barris por dia para menos de 1 milhão. No auge da crise, a Venezuela extraía apenas 300 mil barris de petróleo por dia. E isso, evidentemente, provocado pelas sanções, dificultou muito a vida econômica da Venezuela. Eu estou aqui trazendo uma informação que é do seu ramo de atividades, que você não deveria tergiversar, que você deveria debater com dados, com números, esses dados e números que você parece desconhecer ou não conhecer.
que são dados e números que demonstram que a marca de corte na situação venezuelana, que tornou tudo mais difícil, são exatamente essas sanções norte-americanas. Basta pensar o que aconteceria com a Argentina, do Milei e da sua ladra irmã, se os Estados Unidos decretassem boicote sobre a carne na Argentina, se a Argentina não pudesse mais vender no mercado internacional sua carne, ou não tivesse mais condições de garantir o desenvolvimento da sua pecuária. A Argentina, que já é um país semifalido, que vive com pires na mão porque não tem divisas para sustentar suas contas externas, aí então a Argentina viveria um colapso em função das sanções internacionais. Isto foi o que se passou com a Venezuela, e isso que eu quis deixar muito claro para acabar com esta falácia de que Nicolás Maduro ou o chavismo teriam arrebentado com a economia venezuelana. É necessário ter atenção à verdade, aos fatos, aos registros, aos números, e não ao discurso ideológico que tradicionalmente a direita usa quando não conhece uma situação ou quando quer falar inverdades acerca desse cenário. Segre, sua quarta pergunta, você tem 2 minutos para fazer ela. Tá, mas mesmo assim é sempre importante trazer essas questões, porque, em definitiva, vamos concluir. A culpa de qualquer coisa, em qualquer país socialista, a Revolução Comunista na Cuba, que deixou todo mundo, não tem água, não tem luz, não tem comida, não tem papel higiênico, Venezuela passa mesmo sempre a culpa dos Estados Unidos. Ou seja, não sei de que se trata, mas para vocês, da esquerda, a culpa sempre é do outro, nunca é de si. Se você tem um país que tem o único produto, e é o petróleo, e podem verificar, por favor, a audiência inteligente que é, verifica. Quando o petróleo diminuiu de $90 o barril, a crise venezuelana começou. Até esse momento, já tinha o bloqueio, e mesmo assim, não tinha problema. O problema está que nem Chávez, nem Maduro, nem o passarinho que fala com Maduro, estava atento a que isso poderia acontecer. E acontecendo que você não arrecadar o que você precisa gastar, você leva toda a população para o lixo. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil em relação ao déficit fiscal. Quando você gasta muito, mais do que arrecada, a conta não fecha. E quem termina pagando é a população. Se não me explica por que, em função do bloqueio, a inflação chegou a 55.000%. O que tem a ver o bloqueio com a inflação? Nada. Não tem nada a ver. Nada a ver. A inflação não depende do comércio exterior, meu amigo Breno. É só leitura, é só ler. Aí, quando você lê, você vai ver que a inflação não tem relação com bloqueios, porque, eventualmente, o bloqueio poderia reduzir a capacidade de arrecadação da venda do produto, que era da PDVSA. Mas vamos lá. É a minha pergunta? Desculpa. Sim, sua pergunta. Ok, vamos lá. Quando você tem esse direito internacional, tomemos o exemplo do que passa hoje com Irã. Amanhã vai para morte um jovem de 26 anos, teoricamente porque é golpista. Não tem internet, não permitem que a população se conecte por telefone, tem mais de 2.000 mortos, segundo o Observatório de Irã de Direitos Humanos, que para você deve ser mentiroso também, porque todo que não está de acordo com você, somos mentirosos. Mas, nesse caso, como funcionam os direitos humanos? Ou só funcionam quando é para defender a esquerda? Breno? Direitos humanos importam sempre. Agora, o que está em discussão aqui não é direitos humanos, mas soberania. E no caso específico do Irã, que nem é tema do nosso debate aqui, qualquer tipo de solução, ela tem que ser decidida pelas instituições internacionais, conforme determina a Carta das Nações Unidas de 1945. Nenhum país isoladamente pode intervir nos assuntos internos do Irã sob qualquer pretexto. Os Estados Unidos não podem atacar o Irã sob qualquer pretexto. Israel não pode atacar o Irã. O Irã tem o direito à autodeterminação garantido pela Carta das Nações Unidas. E isto é o fundamental. Não importa a situação, somente as instituições internacionais podem agir. Quem resolve agir por conta própria está pisoteando o direito internacional. E, Segre, isso não é um problema de metodologia, isso é um crime. Violar o direito internacional é um crime. E esse crime não pode ser admitido. Agora, respondida já a questão de Segre, eu utilizo meu tempo
para lançar luz sobre inverdades do nosso querido Segré. Segré, como você é um economista, imagino que de economia você talvez até possa entender alguma coisa, mas de Venezuela você não entende nada. A Venezuela, o bloqueio teve um peso decisivo na inflação venezuelana. Por que ele teve um peso decisivo? Porque a Venezuela, historicamente, como é próprio dos países petroleiros, ela importa um percentual muito elevado de todos os bens e serviços que são internamente consumidos. Isso é uma característica dos países petroleiros. Faz parte de um fenômeno que você também deve conhecer como economista, chamado doença holandesa. Ou seja, a dependência de países em relação a uma grande commodity de exportação muitas vezes leva a um subdesenvolvimento dos outros setores agrícolas e industriais e a uma dependência das importações. Na medida em que houve bloqueio, a Venezuela não pôde importar esses produtos e serviços. Isso provocou escassez de produtos e serviços dentro da Venezuela. E você deve saber, como economista, que numa situação de escassez de produtos e serviços, o que acontece? Os preços disparam, porque as pessoas que detêm aqueles bens e serviços, elas estabelecem preços cada vez mais elevados na medida em que se beneficiam da própria escassez. É isto que aconteceu na Venezuela. O bloqueio provocou escassez por interromper as importações, e a escassez é um fator inflacionário. Na tua doutrina econômica, na doutrina econômica que eu acredito, ou em qualquer doutrina econômica, a escassez, o desequilíbrio entre oferta e demanda provoca aumento dos preços. Esta é a realidade. Você, como economista, deveria saber disso. Acredito que você não conheça a situação venezuelana. Isso aqui é um elemento essencial para nós podermos compreender o que aconteceu na Venezuela depois de 2014. Eu também creio que seja muito importante esclarecer que a Venezuela, no período chavista, foi paulatinamente deixando de depender do petróleo. Vou aqui entregar um dado do Fundo Monetário Internacional. Em 1999, o ingresso não petroleiro da Venezuela era de apenas 36,9%, ou seja, 63,1% de todos os ingressos da Venezuela eram baseados no petróleo. Em 2013, o último momento de Chávez, ele morre em 5 de março de 2013, o ingresso não petroleiro da Venezuela já era de 66%. A Venezuela já havia diversificado sua capacidade econômica. Portanto, o bloqueio que vem em 2014 não teve só a ver com petróleo, com desestabilizar a capacidade da Venezuela em vender petróleo e em comprar peças e equipamentos para manter suas refinarias. Teve a ver com impedir a diversificação da economia venezuelana, travar o processo que vinha sendo conduzido por Chávez. Com Chávez, a economia venezuelana vinha se diversificando e o bloqueio buscou interromper exatamente isto, impedir que a Venezuela, a partir do petróleo, se diversificasse industrialmente. Esta foi uma das outras razões do bloqueio, que, sem levar em conta esta situação, o bloqueio, qualquer explicação sobre o que se passa na Venezuela ou é desinformação ou má-fé. Segré, 3 minutos. Eu não consigo entender, então, ou seja, se a culpa é dos americanos, mas eu não consigo relacionar, porque o bloqueio é americano, correto, Breno? O bloqueio foi americano, certo? Americano e europeu. Certo, perfeito. O Brasil poderia exportar, a Colômbia também poderia exportar, não tinha nenhuma restrição. E o Brasil é fornecedor de serviços petroleiros para o mundo. Ou seja, poderia tranquilamente o Brasil, inclusive pela amizade de vários governos de esquerda com outro governo de esquerda na Venezuela, poderia ter exportado o que quisesse, absolutamente sem problema nenhum. Até porque, se foi diversificado e não precisava do petróleo, então o problema não foi apenas do bloqueio, foi de outra questão. Foi incompetência, ou propositalmente para deixar todo mundo pobre, que nem na Cuba fizeram também, mas também a culpa é
dos americanos, não é nunca de uma ditadura, sempre do outro. Mas imaginando isso, a pergunta que vem e você mencionou, é a minha pergunta, Rodrigo? Eu estou perdido. Não, você perguntou da questão do Irã, né? O ok. Breno respondeu rapidamente, né? E já falou também aí da parte econômica da Venezuela. Ok, E é então seu vou concluir. comentário. Vou concluir. Eu trouxe Irã, Breno, da mesma maneira e com o mesmo direito que você trouxe Argentina. Não era... E eu respondi sem problemas. Não tem. Mas quando morre gente, e a ONU, por exemplo, através de questões internacionais, a ONU pediu que a Rússia não invadisse, não funcionou. O próprio observador da ONU e o Centro Carter mencionaram que nas últimas eleições, a ONU é esse organismo que você está defendendo. Disse que as eleições na Venezuela não foram transparentes. Então, havia um comentário apenas, e não posso esperar, vou fazer assim, vou esperar a minha parte de pergunta para te perguntar sobre isso. Mas entendi, tá bom, por aí, não preciso agregar mais nada. A culpa é dos Estados Unidos. Breno, sua pergunta agora, 2 minutos. Antes de fazer a minha pergunta, de novo eu faço aqui um comentário para esclarecer o Gustavo Segré, porque o que ele está falando é baseado em desinformação. Veja, a Venezuela não foi só bloqueada comercialmente, ela foi bloqueada financeiramente. A Venezuela foi excluída do sistema mundial de crédito. A Venezuela foi excluída do sistema financeiro internacional. A Venezuela, Segré, teve dezenas de bilhões de dólares confiscados pelos Estados Unidos e pela Europa. Foi confiscado o ouro da Venezuela no Banco da Inglaterra. Foram confiscados ativos da Citgo, que era uma grande rede de refinarias e pós de gasolinas que a Venezuela tinha nos Estados Unidos. Foram confiscados os fundos da Venezuela em diversos países. A Venezuela ficou incapacitada para recorrer ao comércio internacional substitutivo aos Estados Unidos. Por isso que Brasil, Colômbia e outros países não puderam repor o dano que os Estados Unidos e a Europa provocavam. Não apenas porque Brasil e Colômbia, eventualmente, não produzem, por exemplo, peças de reposição de refinaria, o Brasil não tem indústria para esse tipo, como a Venezuela ficou sem ter como honrar compromissos, assumir créditos. Informe-se sobre isso. Você é um economista, você tinha obrigação de ter se informado antes de vir para esse debate. E não falar coisas sem informação, sem estudar o assunto. Você tem que vir para o debate com informação. Eu me preparo para os debates porque eu tenho respeito por com quem eu vou debater. Eu tenho que estar à altura do debate, eu tenho que ter informação. Eu não posso falar bobagem. E eu aqui vou fazer a minha pergunta. Mesmo sob terríveis, no teu terreno ainda, mesmo sob terríveis sanções econômicas, o governo Maduro conseguiu iniciar a recuperação do país, cujo PIB cresce constantemente desde 2021, a uma média anual de 6,5% até 2024, com a interrupção do processo imigratório, segundo dados do Fundo Monetário Internacional. Nenhum outro país, neste período, depois de 2021, teve o mesmo ritmo de crescimento na América do Sul, com exceção da Guiana. Como você explica o sucesso do governo chavista em enfrentar a crise e as sanções? Do governo de Nicolás Maduro em enfrentar a crise e as sanções depois de 2021. Tá, então vamos lá. Primeiro, eu confesso que não consigo entrar nessa metodologia de descaracterizar o outro debatedor apenas porque não pensa igual. Quando você me fala que não me preparei, isso não quer dizer que eu esteja em desacordo ou de acordo. É que você não está de acordo com a minha visão. Ou seja, como eu falo uma coisa que desacredita o teu, você tem que me descaracterizar. Isso é uma metodologia de esquerda que eu até aceito, é do jogo. Eu não consigo fazer isso, porque eu, mesmo que eu não esteja de acordo com a tua visão e com os teus dados, eu não vou dizer... Dados do Fundo Monetário Internacional não são meus. Não estou falando disso, Breno. Não, peraí. Não estou falando desses dados. Eu tenho um monte de dados. O melhor dado é o povo venezuelano, mas até aí está tudo bem. A questão é que quando você fala, você não se preparou, você tenta me diminuir. E eu aceito a regra do jogo. A grande maioria de quem não tem argumento tem que ir contra os fatos, porque a única coisa que fica é a narrativa. Eu vou pelos dados. Vamos lá. Se teve um bloqueio,
e a partir de 2021, mesmo com o bloqueio, cresceu, então me explica por que antes não conseguiu crescer e não conseguiu atender a grande parte da pobreza da população. Segunda questão, da mesma maneira que o bloqueio atingiu a Maduro, Chávez e o Passarinho, foi o mesmo bloqueio, ou menor, que da Rússia. Eu recomendaria a Maduro, bom, agora está preso, não vai conseguir falar. Teria que ter falado com Putin, para que Putin explique a Maduro como, mesmo com bloqueio europeu, bloqueio americano, retirada do SWIFT, bloqueio de contas, de fundo, de ouro e de a porcaria toda, a Rússia continuou crescendo também. O risco país da Rússia é muito mais baixo, inclusive, que países em guerra. Então, não era um problema do bloqueio, era de uma incompetência de quem estava administrando o país, ou talvez uma estratégia característica da esquerda, de tentar colocar todo mundo na igualdade social do socialismo, todo mundo pobre. E dessa maneira eu controlo todo mundo aí. Mas bem, é a minha pergunta agora ou estou respondendo? Desculpa, Rodrigo, eu não me preparei o suficiente para saber se estou perguntando ou estou respondendo. Agora você está respondendo. Estou respondendo. Não, então é vamos lá. replicando, não é? Não é a réplica? É resposta. Aí depois Eu agora respondi. Depois você tem 3 aí para você réplica. consegue tá, de novo. Você fez a pergunta, Breno. Agora, segura, Breno, que daqui a pouco você volta de novo com o que eu não me preparei, que eu tenho que aprender e sei lá que coisa. Com o maior prazer. Sem problema nenhum, eu já estou acostumado. Mas concorda, então, que se mesmo com o bloqueio a economia venezuelana melhorou tanto, era incompetência anterior de não conseguir fazer a mesma coisa? Porque o bloqueio já estava. E a Rússia tinha o mesmo bloqueio. Então a explicação está. Eu defendo que a economia venezuelana melhorou. Mas eu me permito, mesmo com o FMI, porque o FMI toma dados que são provistos pelo país. E a congruência desses dados, quando você calcula a inflação de um país com o preço do café numa padaria, é mais ou menos a mesma coisa que a taxa de desemprego do IBGE, quando mede que são 6,2% do brasileiro e tem 94 milhões de brasileiros pendurados em algum benefício social. Mas, se o Fundo Monetário disse, eu acredito, estou preparado, Breno, fica tranquilo, eu acredito no teu dado. Então, foi incompetência do Maduro de, não, mesmo com o bloqueio, não ter conseguido tanto sucesso como conseguiu nos últimos anos. Breno, 3 minutos aí para você comentar a resposta. Novamente, Segré, não fique bravo comigo, não. Mas, Não novamente, fico. você desconhece totalmente a realidade venezuelana. É a metodologia da esquerda aí Você desconhece a dinâmica dos países que são submetidos a sanções e bloqueio. O que aconteceu na Venezuela? A Venezuela teve que reorganizar inteiramente sua economia para poder enfrentar o bloqueio. Evidente que ela não ia fazer do dia para a noite. Evidente que a Venezuela não seria capaz de reconstruir sua economia de 2014 para 2015, de 2013 para 2014. A Venezuela precisou de tempo para reconstruir sua economia. A Venezuela teve que buscar soluções inteiramente novas do ponto de vista comercial, do ponto de vista creditício, do ponto de vista produtivo. E a Venezuela teve, no meio desse processo de reconstrução, ela teve a pandemia, que consumiu 1 ano e meio, 2 anos da reconstrução venezuelana. Se não fosse a pandemia, a Venezuela poderia ter antecipado os processos de reconstrução para o ano de 2020. Ganharia 1 ano na reconstrução. Além do que, a Venezuela teve que enfrentar, especialmente depois de 2017, uma ação golpista violenta, quando um cidadão chamado Juan Guaidó se autoproclamou presidente da República, em 2019, quando um cidadão chamado Juan Guaidó se autoproclamou presidente da República, os Estados Unidos o reconheceram, e a Europa também, alguns países da América Latina, idem, e os ativos venezuelanos foram transferidos para esse ladrão. Hoje é a oposição venezuelana que o acusa de ser ladrão, de ter roubado mais de 2 bilhões de dólares dos ativos que estavam nas suas mãos. Ele vive como um magnata atualmente em Miami. Nem a oposição tem respeito por ele, nem os seus parceiros no golpe de 2019 têm respeito por ele.
E isso atrapalhou muito a reconstrução da economia da Venezuela. Em 2017, a oposição já se lançou numa jornada golpista com as famosas guarimbas, a violência para impedir o funcionamento normal do país. Então, a Venezuela precisou de tempo para reconstruir seu parque produtivo, seu parque comercial, para adotar uma nova política econômica, para resolver seus problemas. Ela foi capaz de fazer esse processo, e aí, a partir de 2021, a Venezuela volta a ter crescimento econômico. Qualquer um que estude um pouco essa trajetória terá essas informações. Não adianta você contrapor a dados por ideologia. Não adianta contrapor a realidade apenas suas convicções ideológicas. A ideologia é uma deformação da realidade. A ideologia faz com que o que você tem na cabeça, suas convicções, se sobreponham à realidade. É importante, num debate, meu caríssimo Segré, conhecer a realidade. Isto é fundamental. E você não conhece, definitivamente, você não conhece a realidade venezuelana. Você pode conhecer como joga o Boca Juniors, o grande Boca Juniors, mas não conhece como a realidade venezuelana. Segré, sua última pergunta, Bora. depois a gente vai para a rodada dos superchats, né? A gente Eu tá com não fiz a 3 mil... última ainda. Não, aí depois é você. Agora a gente vai para a quinta rodada. Vamos começar a quinta rodada agora. O Segré vai fazer a última pergunta, depois você vai para sua última pergunta, Breno, e aí a gente vai ler os superchats, né? Estamos com 3.500 pessoas ao vivo. Gente, dá o like aí, manda o superchat que a gente vai ler no final aí, se tiver pergunta boa. Segré, 2 minutos. Vamos lá. O que eu imagino que no chat, não estou assistindo o chat, deve ter um monte de venezuelanos xingando o Breno e um monte de esquerdistas me xingando. Mas é normal. E os argentinos do chat? Não, o argentino não participa, não entra. O argentino não se interessa por isso no Brasil. Mas eu tenho certeza que muito venezuelano está dizendo: Breno, desculpa, você pode dar números de quem quiser, pode ser amigo do Maduro, da Dilce e do passarinho do Chaves. Mas se for tão boa aí pergunto, se a economia melhorou tanto, por que parte dos 7.800.000 venezuelanos que fugiram da miséria, olha só, da miséria, tem grande parte que fugiu da ditadura, mas vamos imaginar que seja da miséria, não voltou, se a Venezuela era tão maravilhosa. E a pergunta tem a ver com isso. Muitos desses bloqueios e dessas fugidas das empresas, eu lembro do Chaves dizendo: expropria-se, mandava comprar tudo. O dólar estava alto, o petróleo pagava mais de $90 e estava tudo bem. Mas a pergunta que mais me interessa e deixei para o último é a seguinte: se nós estamos num processo democrático e Maduro ganhou democraticamente, por que nunca apresentaram as atas? Bom, minha resposta é isso? 5 minutos. Bom, eu respondo isso com toda tranquilidade, porque eu estava cobrindo as eleições venezuelanas em julho do ano passado. Eu fui um dos poucos jornalistas que teve acesso ao Conselho Nacional Eleitoral, e eu sou uma testemunha do que aconteceu naquela noite. O que aconteceu naquela noite, Segré, foi muito parecido do que aconteceu no 3 de janeiro. Houve um ataque cibernético. Toda a mesa de computação, de controle do sistema de apuração, ela se apagou. Simplesmente ela ficou escura. As transmissões das informações das urnas e dos locais de votação para o comando central se interrompeu. Isso depois ficou comprovado, se sabe até de onde partiu esse ataque cibernético, partiu de Montenegro. Se detectou um grupo de empresários norte-americanos que tinham viajado para Montenegro naquele momento. Se identificou que alguns desses empresários eram diretamente vinculados à tecnologia da informação e houve um ataque cibernético violento que interrompeu o processo eleitoral. O que acontece com a interrupção do processo eleitoral? Somente existem as atas de pé de urna, que são atas não oficiais, mas que no pé de urna são distribuídas essas atas para os diferentes partidos que participam do processo eleitoral. Os partidos que estão ali fiscalizando cada sessão eleitoral, eles recebem a comprovação de cada local de votação. Mas não havia centralização oficial do sistema eleitoral.
essas atas tiveram que ser todas recontadas. O que fez, então, o governo venezuelano? Cada partido conta o seu? Não, porque isso significaria uma guerra de narrativas brutal. Como qualquer país do mundo, o que se decidiu foi: todas as atas disponíveis devem ser endereçadas à Corte Suprema. Houve uma decisão do Conselho Nacional Eleitoral de levar todas as atas de todos os locais de apuração para a Corte Suprema. Que atas eram essas? As atas que estavam nas mãos dos partidos, porque o sistema venezuelano ele centralizava todos os resultados e essa centralização foi bombardeada pela guerra cibernética. Esses documentos dos partidos, que foram todos eles chamados a entregar suas atas, foram centralizados pelo Tribunal Supremo de Justiça, que é o STF venezuelano. O partido de Edmundo González e Maria Corina, Edmundo González foi o candidato apoiado pela extrema-direita naquelas eleições, esse partido se recusou a entregar suas atas, porque o seu plano nunca teve a ver com eleições, tinha a ver com criar pretexto para um golpe de Estado. Menos de uma hora depois do ataque cibernético ao Conselho Nacional Eleitoral, em mais de 60 pontos do país, e rompeu-se núcleos, polos de violência que atacaram instituições, que atacaram símbolos do governo, que bloquearam ruas, que colocaram fogo em veículos, já desatando a violência menos de uma hora depois do ataque cibernético. Teve brasileiros, o Gustavo Segré, que não conseguiram, na manhã do dia 29, por conta da violência da oposição de extrema-direita, sequer chegar ao aeroporto. Podem perguntar a João Pedro Stede, líder do MST, que estava nas eleições, e isso está filmado, não é a versão dele, isso está filmado. Por que ele não conseguiu chegar ao aeroporto? Porque um dos polos da oposição violenta estava no aeroporto, tomou o aeroporto e impediu os voos de decolar. Isso está na imprensa, podem procurar no YouTube essas imagens. Então, mas e as atas? Menos de uma hora depois do ataque cibernético, já havia esse golpismo em curso. As atas foram entregues por todos os partidos, menos pelo partido de Maria Corina. As atas de todos os partidos que as entregaram foram computadas pelo Tribunal Supremo de Justiça, num processo que demorou 12 dias. E saiu o resultado oficial pela Corte Suprema da Venezuela. Não existem estas atas oficiais. As atas que foram processadas foram as atas que todos os partidos tinham. Se a extrema-direita tivesse entregue as suas atas, ela poderia ter cotejado com as atas dos demais partidos, porque nós tivemos vários candidatos presidenciais naquela eleição. Tanto foi legítima a decisão da Corte Suprema, quanto vários candidatos de oposição aceitaram a decisão da Corte Suprema. Havia naquelas eleições, se minha memória não me traz, 6 candidatos a presidente. Apenas 2 das candidaturas não aceitaram o resultado. Outras 3 candidaturas de oposição reconheceram que a decisão da Corte Suprema era uma decisão correta. Essa é a história do que aconteceu nas eleições do dia 28 de julho, sobre a qual você é um desinformado. Você pode entender eleição do Boca Juniors, mas do processo eleitoral da Venezuela você não estudou, você não se aprofundou, você não buscou informação. Obrigado. Breno, o que você achou da resposta, Segré? Não, achei uma piada a resposta, porque Stede ele foi lá para invadir alguma coisa ou foi para ajudar na contagem dos votos? Imaginemos por um momento que teve um resultado, e o resultado foi armado por algum papel, sei lá, pegaram um papel assim e falaram, 3 votos. Alguma coisa vocês armaram para chegar ao resultado que era 51% do Maduro e 49% do outro. Quando não reconheceu o Edmundo González Urrutia, e é do jogo, não reconheço porque não tenho ata, foi acusado de golpista, de terrorista, e se ele não sai do país é preso, político. Então, se mesmo tinha um guardanapo com um número de eleição, deveriam ter apresentado isso, para dar um pouco de seriedade ao processo, porque de algum lugar e de algum papel, vocês tiraram o resultado. Se tiraram o resultado de algum papel, mesmo que seja um guardanapo, deveriam ter apresentado o guardanapo
Porque senão, como conseguiram fazer um escrutínio se faltavam as atas de um dos partidos ou de 2 partidos? Que foi? Votaram 20 milhões, temos 14 milhões aqui, então os outros 4 que faltavam. De algum lugar vocês tiraram o resultado, Breno. Se informe melhor como fazer um escrutínio. Estou tomando o teu, já estou aprendendo de você como descaracterizar aquele que está debatendo com você. Já vou ficar bom nisso. Mas algum documento teria que ter. Por que não apresentaram nada? Nenhum guardanapo com o número de quantidade de votantes. Isso me leva a 2 questões. Primeiro, as atas nunca existiram, por isso não as apresentaram. E segundo, me preocupa, porque o sistema venezuelano, que como você disse, é passível de ataque cibernético, é o mesmo sistema das urnas que utilizam aqui no Brasil. Não é a mesma empresa? É a mesma empresa. E aí, como que vai ficar agora? Será que vamos ter um ataque cibernético de Montenegro? Breno, sua última pergunta, 2 minutos. Primeiro, eu vou fazer uma correção geográfica. Não foi Montenegro, foi Macedônia do Norte, o local onde houve a origem do ataque cibernético. Segundo, ex-Jugoslávia. Você pode conhecer de futebol, porque você reconhece que o Pelé é melhor que o Maradona. Mas você não entende nada de Venezuela. O processo eleitoral da Venezuela não é que cada partido tinha suas atas e as atas diziam respeito a um grupo de urnas. Cada partido tem as atas de todas as urnas, porque as pessoas recebem cópias das atas de cada urna. Por isso que a Corte Suprema chamou todas as atas para consolidar o resultado. O resultado foi consolidado sob a supervisão dos partidos que entregaram as atas. O que a Corte Suprema não podia fazer era chancelar umas atas de alguns partidos contra as dos outros e entrar numa guerra de narrativa sobre essas atas. O que eles então não mostraram nada. De comum acordo com todos os partidos oposicionistas que seguiram o caminho institucional, foi consolidar o resultado. Tanto é assim, Gustavo Segre, vou te contar uma coisa que você não sabe. Manda. Edmundo Gonzalez, para sair da Venezuela, fez um acordo. Nesse acordo, ele assinou um documento pelo qual ele reconhece o resultado das eleições. Acho que assim não ia preso. Esse documento está assinado por Edmundo Gonzalez e ele relata nesse documento o que se passou naquela noite. A oposição nunca quis saber de eleições. Esse setor da oposição, liderado por Maria Corina, o que queria era virar o jogo. Queimaram urnas, atacaram centros de votação. Foi um ataque de extrema violência. Eu aqui agora faço a minha última pergunta, que o Robertinho já ergueu o lápis. A extrema-direita venezuelana participou de diversas tentativas golpistas desde 1999. Em 2002, Chávez chegou a ser derrubado por um golpe empresarial militar, mas recuperou o poder. Novas tentativas ocorreram em 2003, 2017, 2019 e 2024. Foram todas situações de extrema violência, recusando resultados eleitorais e buscando paralisar o país, além de reivindicar intervenção estrangeira para derrubar governos constitucionais, o de Maduro e o de Chávez. Por que sua análise simplesmente omite, nesse debate todo, a existência de uma ameaça fascista permanente na Venezuela? Interessante isso. Você sabe que, primeiro, uma afirmação tua sobre essa questão fascista na Venezuela, eu gostaria de, primeiro, não me ficou claro, e eu acho que para a audiência também não, mesmo tendo atas do governo somente, por que não mostraram essas atas sem considerar as outras? Não ficou claro para ninguém, imagino que está aqui, por que não foi apresentado alguma ata de qualquer coisa. E eu posso não saber, Breno, mas não sou idiota. Então, se não apresentaram atas, pelo menos dá uma suspeita de alguma coisa estranha de não apresentar as atas que redundaram nesse resultado. Mas vamos lá. Eu, como o Breno disse, eu só sei de futebol, não sei de mais nada. Eu gostaria de ler para toda a audiência, como final, a definição de fascismo. E vocês me digam se relacionam com algum governo da América Latina.
O fascismo é um sistema de governo que opera em conluio com grandes empresas, as quais são favorecidas economicamente pelo governo, que carteliza o setor privado, planeja centralizadamente a economia, subsidiando grandes empresários com boas conexões políticas, exalta o poder estatal como sendo a fonte de toda ordem, nega direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos, como a liberdade de empreender e de se expressar, e torna o poder executivo o senhor restrito da sociedade. Breno disse, e está certo, eu não conheço nada da Venezuela, mas isso me soa mais a governos da esquerda do que à direita. E para mim, Breno, um adversário ideológico nunca é nem um terrorista, nem um golpista. Pode ser um mentiroso ou um corrupto, mas nunca um golpista. Porque se não tem armas, efetivamente, se não tem um líder e se não tem essa reivindicação de a quem está querendo tirar, é apenas uma depredação eventual do patrimônio público, como foi em 2017. E isso podemos armar outro debate. Mas essa é a definição acadêmica do fascismo e me parece mais parecida a algum governo de esquerda que de direita. Breno? 3 minutos de réplica, Sim, é isso? Isso. Segré, essa é uma entre várias definições sobre fascismo e diz respeito, sem discutir a fragilidade dessa definição, porque essa definição é tão ampla que caberia até o governo dos Estados Unidos nela, o atual governo de Donald Trump caberia nessa definição. Não é? Nós aqui não estamos falando de definições sobre governos fascistas, eu estou falando sobre a ameaça fascista da oposição, de uma oposição fascista que ainda não é governo e que recorreu à mesma violência característica, por exemplo, do fascismo italiano. Você deve conhecer a história do fascismo italiano. Aliás, pessoal, quem não conhece a história do fascismo italiano, eu recomendo uma série chamada M, o Filho da História, que está na plataforma MUBI, que é baseado no livro sobre a história do fascismo, um romance histórico, 4 volumes, o primeiro volume já virou série e é sensacional. O que fazia o fascismo? Recorria à violência, recorria à guarimba, como se diz lá na Venezuela, recorria ao assassinato, recorria ao desrespeito das instituições, à violação dos processos democráticos, aos sindicatos, para tentar tomar na marra o poder. É disso que se trata. Esta é a oposição de extrema-direita na Venezuela. O setor de oposição, liderado por Maria Corina, é caracterizadamente uma oposição de tipo fascista e armado. Eles operaram com armas muitas e muitas vezes desde o golpe de 2002. O golpe de 2002 foi um golpe empresarial militar. Uma parte das Forças Armadas participou do golpe militar de 11 de abril de 2002. É famosa a cena na qual generais, empresários e políticos brindam a derrubada de Chávez, Chávez no braço do povo, mais milhões de pessoas à frente de Miraflores, acabou retornando ao poder porque as Forças Armadas se dividiram e o setor legalista das Forças Armadas predominou. Não é? Mas esta oposição, que lá em 2022 tentou um golpe de Estado, em 2003 repetiu isso, em 2017 repetiu isso, em 2024, em 2019, através da violência, do recurso à violência fascista, tal e qual os camisas negras do Mussolini. Se você acompanhasse um pouco a história da Venezuela, ao invés de ter apenas argumentos de tipo ideológico, você conheceria esses fatos. Como a oposição de extrema-direita da Venezuela é violentíssima. Faz a oposição bolsonarista aqui parecer um jardim de infância. Se vocês querem ser como a oposição venezuelana, vocês têm que aprender muito. O pessoal da Revista Oeste tem que aprender muito se quiser ser igual à oposição de extrema-direita da Venezuela, que é extremamente vinculada às tradições fascistas, ao golpismo, às intentonas. E é por isso que eles são repelidos pelo povo venezuelano, como diz o próprio Donald Trump. Maria Corina não tem nem credibilidade, nem respeitabilidade, nem representatividade, porque ela expressa essa oposição fascista. Obrigado, Breno. Segré, a gente vai ler alguns superchats aqui. Eu vou começar com você. Vou te dar 3 minutos para você responder. Depois eu passo para o Breno.
E aí o próximo superchat, eu vou dar 3 minutos pro Breno, passo para você. Depois a gente vai fazer outro superchat para os dois e considerações finais. Pois Uma não, pergunta, Breno. o que quer dizer passo para você? Cada um responde a mesma pergunta? Se você quiser comentar o que o Segré falou, 3 minutos para cada. Eu vou fazer um superchat agora pro Segré, 3 minutos para ele, 3 minutos para você comentar o que ele respondeu. E aí depois eu volto um para você e ele também comenta o que você respondeu. O Persona Não Grata mandou aqui e falou: Segré, se o critério fosse salvar povos, por que os Estados Unidos abandonaram o Haiti ao caos e defendem intervir na Venezuela? Não é evidente que a intervenção segue os recursos e não a vida humana? Mas não acho que tenha a ver com salvar povos. Eu acho que Trump não está nem um pouco preocupado com salvar povos. O que ele quer salvar ativos americanos e prender um narcotraficante segundo a acusação dos Estados Unidos. Eu não tenho afirmação, nem posso negar, nem posso afirmar que o Maduro é um narcotraficante. Eu confio na justiça, mesmo que seja uma justiça que, segundo o Breno e toda a esquerda, quando é contrária a um julgamento da esquerda, é lawfare e todas as coisas todas. Quando é alguma coisa que defende e ratifica o pensamento ideológico da esquerda, é uma justiça que vale para todos. Então, não me parece que o objetivo do Trump seja salvar povos, não. Até mesmo pode ser que isso seja vinculado ao Irã. E eu tenho minhas dúvidas também, porque está tendo muita gente morta pelo regime. E aí os direitos dos humanos não prevalecem, porque os direitos humanos certamente não. A esquerda tem tantas incongruências que muita gente simpatizante e militante da esquerda, por exemplo, do coletivo LGTBI, não defende que no Irã um homossexual é apedrejado até a morte. E a defesa da igualdade de gênero não se preocupa com que as mulheres no Irã não podem apitar, não podem ver o sol, porque senão podem ser apedrejadas também. Mas isso é característica da esquerda também, incongruências normais e a gente já está acostumado. Breno? A gente pode combinar um debate sobre o Irã, Segré, porque é mais um país sobre o qual você revela completo desconhecimento. Mas fica sobre um... Debate com o iraniano, debate com o venezuelano, assim eleva o nível. Eu não tenho o teu nível. Eu não sou iraniano, nem sou venezuelano, nós estamos iguais. Eu sou um brasileiro discutindo com um argentino, estamos potencialmente no mesmo patamar, não se preocupa, não. Eu não sou venezuelano e eu não sou iraniano, estou no mesmo patamar do que você. Não é? Quero reafirmar aqui uma coisa. Olha, Donald Trump deixa claro que o sequestro de Nicolás Maduro não tem coisa alguma a ver com narcotráfico ou narcoterrorismo. Basta ver as últimas 2 semanas de comunicação de Donald Trump. Tem a ver com derrubar um regime que ele considera hostil aos interesses norte-americanos e tem a ver com petróleo, botar as mãos no petróleo venezuelano. Ele escancara isso, escancara. Essa história de narcoterrorismo é a mesma coisa. Precisava de um pretexto. Esse é um bom pretexto. Eles inventaram. Esse pretexto é um bom pretexto. Um pretexto no passado, no Iraque, qual foi o pretexto para invadir o Iraque em 2003? Armas de destruição em massa. Existiam essas armas de destruição em massa? Não, uma fraude combinada ali entre os Estados Unidos, o Reino Unido. Uma fraude. Nunca se comprovou a existência das armas de destruição em massa. E essa história de narcotraficante, até mesmo, olha só que absurdo, o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Segré, teve que mudar a acusação, porque a acusação inicial, que teria lastreado o pedido de prisão de Nicolás Maduro, dizia que ele era chefe do cartel de Los Soles. O próprio DOJ, o próprio Departamento de Justiça, disse: pessoal, vamos mudar aqui a acusação, porque o cartel não está provado que exista o cartel dos Soles. O cartel de Los Soles não está provado que existe. Não dá para acusar o Maduro disso. O Maduro já sequestrado, eles mudaram a denúncia. De que o Maduro era... Então é tudo improvisado, é tudo uma fraude. Todo mundo sabe disso, Segré. Todo mundo sabe disso. Não, todo mundo da esquerda sabe disso. Não, todo mundo, não é só da esquerda, são pessoas juristas de direita que estão escandalizados. Nos Estados Unidos, juristas de direita dizendo:
Como é possível a ordem de prisão que lastreou o sequestro de Nicolás Maduro ter sido expedida com uma acusação e quando ele já está sequestrado, a acusação é outra? Isso é uma violação da tradição jurídica norte-americana. Você não pode alterar a acusação, o mérito da acusação de uma ordem, de uma suposta ordem de prisão já executada. Qualquer advogado é capaz de esclarecer isso. Qualquer advogado é capaz de esclarecer isso. É uma grande fraude, como foi a fraude das armas de destruição em massa, as armas de destruição em massa no Iraque. Uma fraude. Obrigado, Breno. Bom, Breno, o Gerson, que é um seguidor nosso aqui de Iraguari, inclusive gosta muito do Segré, mandou um abraço pro Segré também, ele pediu para perguntar para você se a intervenção foi tão ruim para os venezuelanos, por que houve comemoração mundial, inclusive aqui na nossa cidade de Iraguari, teve um povo venezuelano vibrando na rua e comemorando como se fosse final de Copa do Mundo, né? Por que isso aconteceu se foi tão ruim para a Venezuela? Eu queria saber a sua opinião. É para mim a pergunta, né? Sim, sim. Não, primeiro lugar, essas comemorações foram muito diminutas no mundo inteiro. Na Espanha foi um pouco maior, em algumas outras localidades um pouco maior, mas elas se restringiram à parte dos venezuelanos que estão na diáspora, que estão fora do seu país. Dentro da Venezuela não houve celebração alguma. Lógico. Não houve comemoração alguma, apesar de, tradicionalmente, a oposição sempre se manifestar na Venezuela. E é da história da Venezuela, especialmente da história dos últimos 25 anos, que tanto chavistas como direitistas se manifestam o tempo todo. Qualquer um que tenha pisado na Venezuela sabe que faz parte do cotidiano do país a disputa de manifestações. Quando o chavismo vai para as ruas, a direita vai para as ruas. Quando a direita vai para as ruas, o chavismo responde nas ruas. Desta vez, tem manifestações com dezenas, centenas de milhares de chavistas exigindo a libertação de Nicolás Maduro e o respeito à soberania da Venezuela, e não há qualquer manifestação aplaudindo Donald Trump, até porque mesmo o eleitor de direita na Venezuela, mesmo aquele que não gosta do chavismo, eles tendem ao nacionalismo. Os venezuelanos são um povo muito nacionalista. E essa agressão externa incomoda muito. Eu conversei com muitos venezuelanos que não são chavistas dentro da Venezuela e eles diziam, até aqui vamos, mas aceitar uma agressão estrangeira, não. Aí não pode. Então, isso fere os brios nacionalistas dos venezuelanos. No exterior, é normal você ter, no meio das comunidades que foram para a imigração por razões econômicas, você ter núcleos políticos mais à direita, com capacidade de mobilização. Então, é razoável que esses círculos de direita, no meio da imigração, realizem manifestações com 100, 200, 300 pessoas. As maiores foram na Espanha, que não chegaram a 2, 3 mil pessoas. É normal que isso aconteça. Dentro da Venezuela, não houve qualquer tipo de manifestação de apoio ao sequestro do presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Segré, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Quero, lógico. Vou tomar a metodologia Breno Altman para responder. Breno, você deveria se informar melhor, meu amigo. Na Argentina, 170 mil venezuelanos foram se manifestar no obelisco para reclamar sobre o Maduro e defender a intervenção americana tirando o Maduro de lá. 170 mil, não eram 100, não eram 200, não eram 2 mil. 170 mil. Se o pessoal que está nos assistindo não acredita, busque na internet. Venezuelanos se manifestando contra Maduro na Argentina. 170 mil. 170 mil, Breno, é um número que te agrada ou é diminuto? Eu recomendaria a você, tomando o teu estilo de resposta, se informar. Porque sobre os venezuelanos que estão fora na diáspora, porque escaparam violentamente da ditadura e da crise econômica e humanitária da Venezuela, disso você não sabe. Você sabe da teoria. Amigo do Maduro, você vive numa realidade que não é do venezuelano. Mas aí vai um apelo. De repente, me permita concluir, aí depois você fala sem problema nenhum. De repente,
Se a Maria Corina, que não tem nenhum apoio, nenhuma simpatia, ninguém gosta dela, é possível que ela participe nas eleições futuras. E tem vedores internacionais que Maduro nunca permitiu. E mesmo não permitindo, você tem uma vitória da Maria Corina. Você vai reconhecer essa vitória? Porque o venezuelano vai. E sabe por que o venezuelano que está na Venezuela não comemora a saída de Maduro? Por medo, Breno. Você deveria se informar melhor, porque é só conversar com venezuelanos que te dizem isso. Amanhã, quinta-feira, 20h30, recomendo a Revista Oeste, vamos avaliar, vamos entrevistar um venezuelano que fugiu por medo com a sua família e vinha caminhando da Venezuela até São Paulo. E ninguém vem caminhando da Venezuela a São Paulo porque apenas não gosta do presidente. Então, eu recomendo, tomo a mesma metodologia de resposta tua, que é descaracterizar o outro. Não é o meu estilo, mas eu tento me entrossar melhor. Se informa melhor. Aí tem no chat, no nosso chat aqui tem a comemoração dos venezuelanos. Entra aí, Breno, e verifica que aí você vai ver. Fui eu que pus, para mostrar que você está mentindo, Segré. Veja, abram a foto da manifestação. Abram a foto da manifestação e vocês verão onde estão os 170 mil no Obelisco. Abram a foto. Abram a foto e verão que é uma mentira. Abram a foto para ver que é uma mentira. Eu que pus o link, Segré. Fui eu mesmo, porque a foto mostra que esses seus 170 mil são uma mentira. Matéria da CNN. Vejam a foto, vocês vão ver que são ali, quando muito, 2, 3 mil pessoas. Eu vou para o último superchat, aí depois a gente vai para as conclusões, considerações finais. Vocês não podem subir a foto, a gente já teve alguns debates aqui, sempre que tem uma divergência, a galera cobra da gente a check-out. Cara, cada um que tiver, procura ver a informação do Segré, ver a do Altman e vamos ver. Robertinho, não é informação minha, eu postei uma informação... É do Segré, ver a do Segré. Né? Robertinho, me permita, eu coloquei um link da CNN, não é minha informação, com a foto... Robertinho, me permita. Claro, com a foto da manifestação no Obelisco a qual se referiu o Segré. Se vocês colocarem essa foto na tela, vocês verão que a manifestação tinha 2, 3 mil pessoas, quando muito. Basta colocar essa foto na tela. Não é foto, eu tenho vídeo. Segré, o André Kilik mandou aqui uma pergunta. Breno e Segré, qual a opinião de vocês sobre as queimadas na Patagônia com suposta origem sionista? Se quiser comentar, 3 minutos. Se tiver alguma coisa para comentar, não sei se vocês têm conhecimento. Senão, depois a gente vai para as considerações finais. Não tenho conhecimento. Não, eu também não. Tá. Então vamos para as considerações finais. Desculpe, perdão. Eu li o fato, eu soube que houve o fato, eu não sei exatamente o que aconteceu, então eu não posso me pronunciar. Eu só me pronuncio com base em fatos. Obrigado. A foto não vai poder ser exibida? Mas busca também o vídeo, eu não estou achando aqui o vídeo. A foto não vai ser exibida? Não sei. Como é que tá aí, Pedrão? Tem que colocar a foto e depois o vídeo. Vocês querem que coloquem? Mas tem que colocar a foto e o vídeo. Busca o vídeo também, senão não serve. A foto aqui da CNN. A CNN não é pró-chavista. A CNN é anti-Chaves. E tá ali a foto. Você me mandou para mim? Mandei no chat aqui. Tá no chat, o Pedro já deve ter localizado. Viu aí, Pedro? Não, manda para mim. Manda para mim. Quando você manda para mim no WhatsApp aí, eu vou ler um último superchat aqui. Mas eu não tenho aqui, eu posso buscar e depois a gente inclui o vídeo dos venezuelanos comemorando a saída do Maduro, porque aí também a gente... Se quiser mandar, eu coloco na comunidade do canal do podcast. Mas eu gostaria que a foto fosse exibida, porque é fact-check na hora. Mas aí eu não vou garantir isso porque não é o combinado, né? Enfim. Mas aí, Robertinho, aí vai poder mentir livremente? Robertinho, aí não um monte de informações tuas que para mim também são mentirosas. Não é possível mentir livremente. Não, mas peraí, então deveríamos... Bom, peraí, então temos que fazer um cheque de tudo que a gente falou. Não é possível. Essa é a foto tá aqui. Precisaria colocar de forma mais visível, mas vocês acham que aqui tem 170 mil pessoas? É uma piada.
É uma É só mentira. buscar o vídeo, gente. Só buscar o vídeo. Aqui tem 170 mil pessoas. Basta Mas vocês eu não olharem. tenho- Aqui tem, quando muito, 2, 3 mil pessoas. Isso porque foi uma manifestação no qual os apoiadores de Milei convocaram gente. Isso Foi é a uma USP. mentira, 170 Não. mil pessoas. É uma mentira. Foi Acho- pego na achou o mentira. achou o vídeo Pego aí, na Pedro? mentira. Segré, Não, se você mentira. quiser me mandar o vídeo aí também, o Pedro coloca. Ó, Não, eu tenho que buscar o vídeo. Eu não tenho o vídeo aqui, mas não tem problema. É simplesmente uma coisa. Para a esquerda, qualquer coisa que desarma a narrativa é mentira. Tá Qualquer na coisa foto, que é é mentira. adversário A é foto golpista. mostra a mentira. Qualquer coisa que é um preço de adversário é um criminoso. Mas é a narrativa, gente. Eu não tenho como. Eu acho que seria subestimar a inteligência de quem nos vê, até porque aquele que acredita no que Breno está falando vai ser contrário à minha afirmação. Qualquer venezuelano que está nos assistindo sabe que Breno está, não vou dizer mentindo, porque é uma palavra muito forte, está desrespeitando a realidade do povo venezuelano. Mas tudo bem. Greg, Não? permite uma pergunta. Você sabe quantos venezuelanos moram na Argentina? Quase 1 milhão de venezuelanos. 200 mil venezuelanos. Ok, e os 7 milhões, os Você está 7 querendo milhões e 800 está fora. São 200 mil na Argentina toda, Segré. 200 mil, E Segré. os 7 milhões estão E você está fora. dizendo que tem 170 mil. São 200 mil. esse é o vídeo, Pedro? Esse é o vídeo, Segré? Eu Pedro não sei, colocou deixa eu na ver. tela aqui também. Tá. Vamos lá, vamos pro último superchat, senão a gente vai ficar olhando aqui e o pessoal tá esperando. O João Pedro Duarte mandou aqui, Altman, todo o tempo do Maduro na presidência foi real fruto de eleições democráticas? Entendo que o chavismo foi atacado e sabotado desde a tomada do poder. Isso não levou a ter que chegar ao ponto de romper com a constitucionalidade? É para mim a pergunta? É pra você pergunta. 3 minutos. Não, depois eu considero que o chavismo conquistou e se manteve no poder sempre por vias democráticas e constitucionais. O chavismo teve que reagir à violência da extrema-direita? Sim. Como qualquer Estado democrático faria, como o Brasil faz. O Estado democrático brasileiro teve que prender golpistas. Está preso o ex-presidente da República, estão presos generais que tramaram um golpe. Foram presas centenas de pessoas que participaram de atividades golpistas. O Brasil teve que fazer isso e a Venezuela também. Não é? Então você teve essa situação em que o Estado democrático teve que reagir à violência da extrema-direita. Eventuais erros, claro que são cometidos nesse processo, que são muito conflitivos, não é? Mas no fundamental eu não tenho dúvidas em afirmar, e foi o que eu busquei mostrar durante todo esse debate. A Venezuela se comportou, o chavismo se comportou pelo manual democrático, mas teve que reagir, às vezes com a mão pesada, contra a violência golpista da extrema-direita. Segré, você quer comentar alguma coisa? E aí depois a gente segue para as considerações finais. Não, se você quiser, eu já empalmo com as considerações finais do comentário. A gente. Por favor, você tem ler 5 com isso. minutos para isso. Claro. Eu enxergo que quando uma Corte Suprema, que foi colocada por pessoas vinculadas ao governo, destitui a atividade do Poder Legislativo, isso não é mais democracia, como aconteceu na Venezuela. Mas mesmo assim, deve ser. Porque, Breno, desencana. Eu não entendo nada da Venezuela, não sei nada da Venezuela, e isso que estou falando é da minha fantasia. Nunca aconteceu. Fica tranquilo. Eu não sei. Mas mesmo assim, a minha questão é: mesmo com essa desculpa esparrafada que o Breno deu de por que não explicaram sobre as atas, eu acho que faltou mostrar as atas para poder dar uma argumentação formal a um teórico triunfo da pessoa mais democrática do mundo, que se chama Nicolás Maduro, que prendeu, entre outras pessoas, e não sou eu que falo isso aqui, não. São informes de direitos humanos. Torturas por parte do Estado chegaram a 36.800 em todo o período. Presos políticos, 17.400, incluindo 158 crianças. Mas, Breno, fica tranquilo que tudo isso é mentira. Pessoas desaparecidas, 3.500.
execuções extrajudiciais 10.185, assassinatos por protestar 468, violações de direitos humanos mais de 8.000 e meios de comunicação fechados ou censurados 400. Mas tudo isso é mentira. Fica tranquilo que eu sou um mentiroso, quanto mais que eu estou inventando dados. Mas Certamente. a conclusão mais importante, me parece que é garantindo as eleições livres, democráticas, com vedores internacionais e transparência no processo. Essa vai ser a melhor metodologia de saber se Breno está imaginando um país que não existe ou eu estou imaginando um país que não existe. A partir do momento que o povo venezuelano tenha certeza de que não tem risco de vida ou de prisão por manifestar as suas ideias e possa participar de um processo eleitoral limpo, quem ganhar dirá, então, se o Breno estava certo e a Venezuela está tão bem que o povo venezuelano quer continuar ganhando 50 centavos de dólar e uma bolsa pátria, ou se quer um país muito mais livre, mais vinculado a uma economia liberal e com liberdade de expressão para dizer o que quiser, quando quiser, sem medo de ser atropelado por um blindado ou preso por uma opinião que ele não compartilha com o governo. Obrigado, Segré. Breno, considerações finais, 5 minutos para isso. Bom, primeiro eu queria agradecer a audiência, queria agradecer o convite do Robertinho, do Rodrigo, a direção aqui do nosso Pedro, e também a participação do Gustavo Segré, que mente muito, mas é uma pessoa muito educada, muito respeitadora. Mas mente muito, ele reconhece, ele mente muito mesmo. Mas, não reconheci, fui irônico. Como eu pude demonstrar aqui, eu até me corrijo, eu falei 2.000 pessoas no Obelisco, eu fui pesquisar no Gemini, e o Gemini disse que eram 3.000, não 2.000 pessoas, mas muito longe dos 170 mil, até porque isso exigiria que 85% dos venezuelanos que vivem na Argentina estivessem no Obelisco. Então, esse tipo de mentira também coloca por terra todos os outros dados do Gustavo Segré, que são sempre dados sem fonte, sem origem. Eu busquei aqui colocar todos os dados com sua origem. Se o dado é do Fundo Monetário Internacional, eu digo, é do Fundo Monetário Internacional. Se a foto é da CNN, a foto é da CNN, que é uma emissora que não pode ser acusada de ser esquerdista. Não é? Se uma informação é de tal fonte, eu cito a fonte, porque eu fui ensinado a matar a cobra e mostrar o pau. Assim que se faz o debate político. Você não pode tirar da cabeça invenções. Você não pode construir abstrações da sua cabeça. Você tem que discutir e debater com o respeito devido a partir da realidade, a partir dos dados. Um debate sério é um debate com base nos fatos, com base nos dados, com base nas fontes, sem invencionismo, sem mentira, sem tergiversação. E é esta conduta que eu tive nos debates anteriores, nesse debate e nos debates futuros, como a audiência poderá confirmar. Não se pode mentir. Mentiu, eu mato a cobra e mostro o pau. E mostro mentira, como ficou revelado nessa foto, que coloca por terra todas as demais informações que Segré passou sem a devida fonte, sem o devido registro da onde ele retira essas informações. No mais, eu jamais disse aqui que a Venezuela vive um bom momento, que o povo venezuelano está vivendo um momento paradisíaco, que tudo vai bem. Isso é outra falácia. Eu reconheço as dificuldades imensas pelas quais a Venezuela atravessa, até porque sofreu um ataque brutal da principal potência do mundo, não é? Um ataque brutal. Reconheço as dificuldades. O que eu busquei aqui foi explicar, demonstrar para a nossa audiência as razões dessas dificuldades, com dados, com fatos, com argumentos, claro, mas argumentos baseados nos fatos e nos dados, não nos meus preconceitos ideológicos. De toda maneira, eu acho que foi um debate produtivo, um debate que esclareceu pontos de vista diferentes,
tanto no que diz respeito ao método de debater, que é importante, quanto no que diz respeito ao conteúdo, as pessoas poderão tirar suas próprias conclusões a respeito desse choque de opiniões. Quero realmente agradecer ao Gustavo Segré, porque ele defende com muito respeito, com muita cortesia as suas opiniões, mesmo quando as discordâncias de método e de conteúdo são tão abissais como vocês viram aqui. E eu vou dormir tranquilo, Robertinho, Rodrigão, porque ele reconheceu que o Pelé é melhor que o Maradona. Pelo menos essa grande verdade o Segré trouxe ao nosso debate, e eu o aplaudo, porque quando um argentino reconhece que o Pelé foi melhor que o Maradona, eu fico muito feliz e saúdo esse bravo argentino que reconhece essa verdade histórica. Boa noite para todos e todas. Foi mesmo porque primeiro que o Maradona não era um exemplo fora dos campos, era drogadito, então isso não era muito bom. Mas queria mandar um abraço para Gelli Gerson, que está nos assistindo aqui, e que mandaram um abraço também para a gente. E eu vou aprender a debater. Eu confesso que quando você descaracteriza o outro apenas pela ideia, é complicado quando você utiliza. Mas o Breno é bom, Ele é bom. Ele não entende nada do povo venezuelano, mas ele é bom. Segré, vou deixar suas redes sociais aqui. Se você quiser confirmar, quem quiser te seguir. Segre.gustavo no Instagram e Segre Gustavo no X. Beleza. Breno Altman tem no Instagram também, Ópera Mundi. É Altman Breno e o Ópera Mundi, que é o veículo do qual sou fundador. Sigam nossas redes no Ópera Mundi e também as minhas redes pessoais, Altman Breno, com o maior prazer. Eu sempre esqueço de fazer a propaganda. Se não fosse o Rodrigão... Eu vou deixar aqui Sabe o que acontece, Rodrigão? Tem dois tipos de judeus. Os judeus que sabem se divertir e os judeus que sabem ganhar dinheiro. Eu sou do primeiro tipo, infelizmente. Você só se diverte. Eu só sei me divertir, eu sei ganhar dinheiro. Eu vou pedir ajuda. Se o Gustavo Segré não ficou chateado comigo, eu vou pedir ajuda para ele para aprender a ganhar dinheiro. O Segré tem a fórmula, ensina bem, né, Segré? Tem curso. O Segré tem as manhas mesmo, velho. Aprender a ganhar dinheiro. Economia, o Segré manja. Meu filho já me substituiu na direção do Ópera Mundi porque ele considera que eu sou muito ruim para ganhar dinheiro. Pois é, olha aí. Bom, está tão bom. Economia capitalista, você ganha dinheiro. Sai do socialismo. Socialismo não... Gente, segura aí, deixa pro próximo. Depois a gente marca outro. Comentem aí o que vocês acharam do episódio. Agradecer ao nosso parceiro aqui do canal também, que é a Coruja Concurso. Se você tem 3º grau completo, tem um sonho de ocupar cargos importantíssimos dentro do Estado, auditoria, fiscal, controladoria, Receita Estadual, Receita Federal, procurem agora, Coruja. Você vai se deparar com os melhores professores do Brasil, traçando planos de estudo e acompanhando você passo a passo até você entrar e ocupar os melhores cargos do funcionarismo público no Brasil. Muito bem remunerado, paga bem e precisa de muita responsabilidade e de você para melhorar o nosso país. Comentem aí o que vocês acharam do episódio, dá o like e até amanhã. Amanhã a gente tem ao vivo de novo, tá? A gente vai pra China só na quinta-feira. E vamos gravar lá na China também. Na China vai gravar, mas amanhã tem episódio ao vivo aqui de novo. Amanhã a gente tá aqui com o Flávio Muniz, professor Flávio Muniz. Sabendo quem é o novo Hitler do mundo? Vamos ver. Caraca, mano, é isso aí. Quem é o novo o quê? Quem é o novo o quê? O tema vai ser quem é o Hitler do século XXI. Hitler. É isso aí. Vamos ver o que vai rolar. Valeu, Breno, Segré, brigadão mesmo. Tchau, Breno. Valeu, Tchau, galera. Segré. Valeu. Abraço pra vocês.